Olá, sejam bem-vindos a mais um TentaCast. E hoje iremos tentar falar sobre aquelas coisas, aqueles assuntos que acalentam o nosso coração, que estimulam os nossos sentidos e nos fazem pessoas melhores. E para falar de coisas boas, positivas e que trazem algo legal para a nossa vida, vamos falar com uma pessoa que tem muito amor no coração, Darlan! O amor! Eu sabia que ia vir uma dessa. Cara, vamos falar das coisas que nos inspiram, que nos fazem sobreviver, que nos fazem aguentar o dia a dia maldito da vida do cotidiano. Então, Ou não. é isso aí. Não, se a gente vai falar das coisas que a gente pode falar por horas, é porque a gente vai falar de coisa boa. Eu não vou perder meu tempo falando por horas de quem eu não gosto, entendeu, Mid? Por isso que eu não vou falar de você hoje. Inclusive, Midnight, uma pessoa que é movida com seu coraçãozinho preto de ódio. Nossa, que isso? Não existia atacado 2 vezes aqui. Toda vez que eu mando Não. qualquer coisa pra você, você reage com um coraçãozinho preto. Porque já é automático. Eu coloquei pessoa automática. Faz a tua apresentação aí, pessoa. Ah, cara, eu gosto de um monte de coisa. A maior parte delas eu falo na internet e outras deixo em off, senão vão me cancelar. É isso. Ó, o bigodista aí, ó. Caraca, ok, beleza. Qual é a palavra de segurança, Mid? Ficar quieto aqui, eu vou ficar quieto. Ai, Vou ficar quieto. ok. E continuando com esse ar gótico, não de ódio, porque essa pessoa é uma gótica budista, Shuki. Uma gótica que não é trevosa. Não, ela é trevosa, esse pior Ela parte. é muito trevosa. É que o povo acha que gótico é ateu, né, no geral, e isso não tem nada a ver. O gótico não nasceu pra ser contra a religião, ele nasceu pra ser contra o sistema geral, todo o sistema que oprime. Então, por isso que Obrigada, gótico Chico. direita não existe. Obrigada, Se existir, é uma contradição de aberração da termo. natureza. Agora eu buguei, Mas, eu espero oi. que esse seja um dos assuntos. Oi. Ai, mano. Não era o que eu vou falar, mas se você tiver dúvida, a gente esclarece. Tá aí a Midnight. E pra Pra finalizar, explicar as coisas. tudo que finaliza é uma pessoa que grandes poderes lhe foram concedidos durante a pandemia. Inclusive, fizeram 4 anos, né? Fizeram 4 anos aí desses grandes poderes, grandes responsabilidades. Thiago Ser. Cara, tipo, se você colocar uma luz, assim, em 45 graus, se você colocar essa luz mais difusa e tudo mais, vai sair muito melhor as coisas. E eu posso falar isso por horas. A minha voz vai sair melhor. A sua dá se luz, muda a voz. Se colocar uma luz difusa a 45 graus, uma luz de contra pra fazer o cabelo e tudo mais, sua voz vai sair linda. Então, Eu tô ferrado no meu cabelo. é isso que eu ia falar. Eu não preciso nem fazer Chama-se piada, ele mesmo já chama-se luz de cabelo, mas é só pra dar contorno na cabeça, no corpo e tudo mais. Mas, enfim. tá aí, ó. É o que você pode estar precisando, ó. Não, gente, 5 graus aí pra gerar cabelo. Gostaria de adicionar uma coisa aqui que o Thiago agora tá editando meus vídeos. Ele fica falando comigo com esse vocabulário dele de editor e eu não entendo nada. Não entendo nada. Entendeu? Ele me mete, vai ter uma cabeça. Eu, peraí, eu cortei a cabeça do negócio. O que foi? Não, primeiro você tem que fazer a cabeça, depois você faz um off, entendeu? Não, Aí ele isso conta esse negócio pra mim, eu 2 horas da manhã, assim, entendeu? Absolutamente nada. Porra, Ele tá mais de falando 15 anos pra trabalhando Jubar. com isso. Mais de 15 anos Cabeça, trabalhando ombro, com joelho isso, e então. pé, né? Tem que ter isso. Tá. Já dizia Isso porque eu não Xuxa. entrei nos enquadramentos. Que daí você faz o plano americano, você pode fazer não, mas plongé, isso contra eu plongé. sei. Isso é melhor. Contra a Prof. Isso já G, sei. vocês todos. Todo mundo. mas eu sou, mas há muito Inclusive- tempo. Inclusive, hashtag no Tyrants, porque esqueçam o Twitter, contra a Prof. G. É isso. O quê? Hashtag o quê? No Tyrants. Tyrants ou Threads? Threads, né? Não, Tyrants. Aí tem outro nome? Aham. É isso, né? Pra mim, vocês estão falando inglês. Eu não falo Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Sério? Eu deveria saber disso por causa da filosofia. Bom.
Bom, vamos lá então. Depois desse silêncio constrangedor. Depois desse silêncio constrangedor, tá certo? Inclusive, eu já deixei uma fotinho... Eu continuo não sabendo o que vocês estão falando. Vocês não esclareceram pra mim. Então vamos lá, vai. Então, assim... Chique, como é que você chamou aí? Threads, pronto. O Threads é uma versão do Twitter junta com o Instagram. Tipo, conectada com a conta do Instagram. É o Twitter do Instagram. É o Twitter do Mark Zuckerberg, pronto. Vocês estão falando disso. E eu mandei uma fotinha aí pra vocês, em homenagem a todos hoje. Você que tá aí ouvindo a gente, você pode ouvir pelo fone de ouvido direito dessa vez. Ai, mano, eu não aguento mais ouvir pelo fone direito. Toda vez eu falo esquerdo, se você quiser eu posso trocar. Por favor, tem que ser o esquerdo, porque o meu direito não tá funcionando. Então tá, você pode ouvir então pelo fone de ouvido esquerdo. Quem quiser me mandar... Gente, pelo amor de Deus, não falando sério agora. Eu preciso de um headset novo, gente. Porque, olha só, o ouvido esquerdo tá funcionando. O fone não tá funcionando direito. O meu AirPod sumiu. Eu estou uma fodida. Agora, nem se você fala não de pod, quiser... porque pra quem não notou, o pod também não está ausente. Mas a ausência do pod já é notada há anos. Não, já, não é? Ele tá trabalhando muito, coitado. Tá? O pod trabalhando. Outra contradição de termos aí, ó. Meu coitado do menino trabalhador. Deixa não, eu na realidade ele não tá trabalhando porque ele só tá dando aula. Pois é. Um cara que tem a alcunha de Prof. G tem que ouvir isso. Vocês viram? É isso aí. A vida cara, eu trabalho numa faculdade, cara. Né? Eu trabalho numa faculdade, de fim de semana eu gravo casamento e tem gente que ainda pergunta se eu só trabalho ou se eu trabalho se eu você só trabalha, filmo. só faz isso. Entendeu? É isso. Ofendendo todos os professores desse podcast. Vai tentar ser streamer. Mas você trabalha também ou só faz live? Nossa. Eu ouvi outra coisa. Vai tentar ser stripper. O quê? Opa, pega leve aí, irmão. Do nada. Pega leve aí, pô. Isso nem hora não, cara. Nem almocei, pô. O horário não permite. Eu mas não assim, na verdade, assim, o horário permite porque você pode escutar a qualquer hora, mas... Enfim. Não, o horário de gravação, Thiago. Exatamente. Desculpa. Thiago. Seja lógico. Não dá asa, Thiago, não dá asa. Mas essa hora é hora de menino estar na escola. 2 horas da tarde, então às 13 é hora do recreio. Peraí, gente, tô saindo aqui, vou pra escola. Recreio, escola, socorro. Bom, assim, os temas que eu vejo... A gente precisa fazer a pauta de escola 2.0 também. Não, pelo amor de Deus, esquece isso. Já deu. Se bem que a gente já fez, né? Verdade, já fez. Faculdade, TCC. Puta que pariu, vocês são loucos, mano. Não. Tá bom, vai. Um dia faz. A gente já fez, a gente fez de volta às aulas. Pô, vou adorar contar minhas histórias do TCC, mano. Não, de TCC até dá pra pensar. Então, mas vem cá. Faculdade não importa, TCC que... Falar do TCC é a coisa mais gostosa que vocês gostam de fazer o tempo todo, é isso? É isso que... Não, supostamente esse era... Eu literalmente oriento trabalhos. Na realidade, depois do TCC, quando você termina o TCC, é quando você, tipo... Você se sente vazio. Você não sabe mais o que é que você tá fazendo na sua vida. Você se dedicou a isso, um ano inteiro da sua vida, né? Aí então tá na hora de pagar o empréstimo estudantil. Um ano não, o meu foi 3 meses. Eu já queria dizer bem claro isso. Tem gente que é menos até. Mas, bom, eu quero falar de coisa boa. O que vocês falariam durante horas? E a gente vai limitar um pouquinho essas horas, porque senão, né, vai virar um podcast desse tamanho. Não, mas a intenção não é a gente falar sobre o que é e conversar um pouco com o pessoal, né, com vocês. Exato. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui quem que vai ser o primeiro. Não tá limitado só uma coisa, né? Não. Tá bom. Você tem que ser algo que as pessoas não imaginam que você goste. Não. Fudeu. Não, é falar sem preparo. Falar sem preparo, algo que
as pessoas não imaginam que você goste. Exatamente, perfeito, ó. Lindo. Agora eu só vi o povo murchando. E Todo mundo murchou. Eu ainda vou continuar com as coisas que eu falaria. Eu vou fazer a mesma coisa, eu não Eu tô nem também, aí. eu também. Eu não respeito a autoridade mesmo, então pronto. Assim, tipo, eu Não, parti do princípio que eu não vou pegar uma coisa que eu já falo na internet, só isso. É que eu sou um livro exatamente. aberto, não tem uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas Não sabem. tem segredos na vida da tia. Tipo assim, Tem. eu tenho coisa que eu não gosto, que eu não falo pras pessoas. Aí é diferente. Não, aí não. Isso aí da cadeia. Geralmente isso Aí da também cadeia. não vamos expor, né? Não, mas é tipo coisa leve, entendeu? É só que eu não gosto e eu não falo pras pessoas. O de fobia, eu fui o primeiro que falou. Agora eu não vou querer ser o primeiro. Tá, eu começo então. Eu falo o Perfeito. tempo todo, toda hora, sempre que deixarem, mesmo não deixando, eu falo sobre Star Wars. Cara, como eu gosto dessa porra, eu vivo essa porra, eu respiro. Pra mais de 30 anos da minha vida dedicada a esse negócio, os caras zoaram minha dedicação e acabaram com o Canon. Eu tive que reaprender tudo do zero, mas tô aprendendo e tô feliz porque todo dia é uma coisa nova, é uma felicidade, é uma alegria muito grande ver os droids, ver os alienígenas, os Sith, os Jedi, os Mandalorianos, tudo. Isso é muito gostoso, mano. Adoro. Veja pelo lado bom, o que era canon antigamente hoje virou lenda, né? Virou lenda, mas tá voltando a ser Canon, tu acredita? Alguns estão voltando de lenda, virando coisa... Sim, enfim. Assim, uma dúvida. Você assistiu a Soca inteiro? Tudo. Eu não terminei ainda. O Thiago pensando na quinta série, né? Pensando em Ahsoka tudo, né? Ahsoka Tano, né, Thiago? A soca. A Soca tudo. A Soca tudo. Uma das poucas coisas em comum com o universo do Avatar é o Soca, né? Soca, então... Juntos os dois davam a guerra. Quando lançou o Avatar, foi só isso que deu no Instagram. Um monte de meme com o Sokka. É isso aí. Não. Mas Será? cara, é a ponto de eu saber quantos circuitos tem na porra de um droid de batalha, sabe? É Caraca. muito específico. É o quê? Mano. Quantos Quantos circuitos? circuito? Dalan, quantos circuitos tem um droid de batalha? Por volta de E que modelo de droid é esse? 375. B1, B2? O B1 tem 375. O B2 já tem mais entendi. porque ele tem outros sistemas supressores ali, né? Pra quem não sabe, o B1 é aquele da Ameaça Fantasma, né? Os magrinhos. É. E os B2 são os grandões lá, que não tem pescoço. Os parrudinhos que faz o escudo? É que só tem no... Aí são os droidecas. O B2 é aquele que tem no Ataque dos Clones, né? Ataque Que dos aparece no Clones, Ataque dos Clones. isso. Que desce a munhequinha pra tirar. Isso, desce a munhequinha e... Essa mulher. Isso fica tão errado, tirado do começo. Ele tira a munheca. Ele desce a munhequinha e faz piu, 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 piu. Eu vou te matar, piu, piu. Segurança! Ai, cara. Mas Não é bem. isso, já falei do meu aí. Falem Mas, vocês agora só de vocês. isso, não vai falar mais nada do Star Wars? Se deixar, Cadê eu vou meia ficar hora? falando, mano. Se deixar, eu vou ficar 1 hora. Vocês têm alguma pergunta sobre Star Wars pro nosso digníssimo Star Wars. colega? Star Wars. Eu quero falar de uma polêmica. Fale, Eita, faz porra, polêmicas. vai. Eu quero polêmicas. A polêmica que eu vi no Twitter é que Star Wars copiou Duna. É verdade isso? Não, se inspirou em muitas coisas de Duna. Mas não é cópia, Eu nunca li cópia, não. Duna, então me conte Eu não vi mais. ninguém entrando no hiperespaço por ficar cheirando tempero, então acho que... Mas não- o Han Solo Tem, só tá... mas O tem. Han Solo só tá sendo procurado pelo Jabba por causa do tempero que ele jogou fora. Exatamente. Uhum. A rota de Castle é justamente pra isso. É justamente pra isso, pra dar homenagem à Duna. O planeta Tatooine em si já é uma homenagem à Duna, né? Que é um grande deserto. Duna também é conhecido por ser... Arrakis, né? É conhecido por ser um grande deserto também. Então, tem muita coisa de... É porque o pessoal gosta de fazer rinha, entendeu? Fala assim, Star Wars copiou isso aqui. Não, é livre inspiração. Star Wars tem influência de livros pulp, tem influência de Fundação, que é do Asimov, tem influência do Duna, tem um monte de coisa ali misturada. Não é uma coisa única só, né? A gente não consegue criar nada do zero, né, gente? Tem que ter inspiração. tipo, antes. ele é baseado na jornada... Copia. Ele é baseado na jornada do herói. A jornada do herói tem um monte de história que é exatamente Então, igual. a né? jornada do herói, esse negócio só foi criado depois, Thiago.
Isso só foi criado em 89, mano. É a sistematização da jornada. É, Não a é- sistematização dele. Não. A associação, eu não me expliquei direito, perdão. Deixa eu voltar aqui e ser mais professoral. Rebobina. Então, o negócio é o seguinte, o Lucas queria deixar o trabalho dele como se fosse mais O mais Lucas, cultural. o amigo dele. Meu amigão, pô. Jorginho. Luquinha, meu brother. O Luquinha da galera. O Lulu. O amigo Então, do ele Darlan, queria- Lulu. Ele queria deixar o trabalho mais alta cultura, assim, tipo Tolkien e tal, porque o pessoal tava metendo o sarrafo, né? Que aquilo ali era coisa muito de criança, que não sei o que lá. E aí ele faz amizade com o cara que escreveu O Herói de Mil Faces, eu não me lembro o nome agora do autor, O mas Campbell. Campbell. Isso. Joseph Campbell. Ele ficou fascinado com a estrutura do Star Wars, né? E viu muito ali do como é que é o nome agora? Odisseia do Herói? Não, como é que é o nome? Jornada do Herói. Jornada do Herói, o Monomito. E aí, Desculpa. ele foi meio que uma parada assim dos dois juntos, né? Um validando o trabalho do outro, e aí deu esse ar de, cultural, monomito, tudo planejado. Nada disso, mano. O roteiro do Star Wars original era completamente diferente. Tinha um monte de coisa que não se encaixava. Teve que ser alterado pra poder compor, a falta de dinheiro na hora de filmar. Então, o cara chegar depois e falar, não, foi tudo pensado no monomito, do câmbio, não sei o quê. Mentira! Ele quis botar isso pra poder deixar um peso mais cultural na obra e poder vender melhor o produto Star Wars. Pronto, falei. Tô leve. Pronto, falei. Desabafou. Tô leve. Pode Eu seguir, tenho Ben. uma pergunta. Antes que me cancelem, Já te cancelei. já me cancelou. Eu nunca eu te cancelei assisti porque Star tu gosta Wars. de Harry Potter, por isso eu te cancelei, galera. Já tava cancelada daí, então não faz muita diferença. Então vai. O que tu acha agora, tipo, se uma pessoa assistir Star Wars agora, se envelheceu bem? A questão é essa, se o Star Wars envelheceu bem. Cara, depende muito da idade com que a pessoa vai começar a assistir, tá? Se você assiste antes dos, 8 anos, o troço é fantástico pra você e pode ser um definidor de vida. Você vai gostar pra caramba. Realmente. Se você assiste depois dos 10, 12 anos, porra, já tá sem graça, sabe qual é? Já não é mais a mesma coisa, você já tem um cinismo maior, você já tem você já tá calejado da vida, entendeu? Então já não tem tanta fantasia ali, não tem espaço para fantasia na tua vida, então não tem tanta graça. Se você assiste depois de adulto, mano, tu vai achar ridículo, tu vai achar muito besta, muito idiota, porque tem coisas ali que são soluções simples e o cara não consegue perceber, porque você não tem mais a suspensão da descrença, né? Você já tá muito... Sim, A vida sim. te calejou demais Sim. pra você acreditar em umas coisas tão fantásticas ali como estão sendo apresentadas. E eu digo isso pra qualquer filme de fantasia, tá? Não só Star Wars. Você assistiu História Sem Fim hoje, não tem o mesmo peso que você assistiu História Sem Fim quando ele lançou há 20 anos atrás, e a maioria da galera que tá ouvindo a gente aqui, espero eu, tivesse ali os seus até uns 10 anos de idade, sabe qual é? Sei lá, hein? Pelo nosso demográfico, não, tá? Não, eu O acho que recorte não é um também. pouco mais novo. mais novo, então É, eles não vão nem saber o infelizmente que não. é o História Sem Fim. Galera que Talvez escuta a gente não talvez sabe quem foi sabe- aquela Carla Pérez, tio. Não, também é essa. Aí Mas assim, Aí tem a questão também do História Sem Fim, talvez saiba por causa do Stranger Things. Mas aí é que tá, nem todo mundo assistiu Stranger Things também. Então, por isso A que- galera de que hoje em escuta dia a não gente tá provavelmente gostando. assistiu. A galera de hoje em dia não tá assistiu. gostando. Mas assim... É tipo a mesma coisa que eu vi ontem, né? Quem é Slash que tocou com fulano de tal no Oscar? Pois é. Né? Entendeu? Quem falou é isso. Foi a É mídia, essa não galera. foi? Não! Você foi Não, todos os notícia. mídia. Fala a verdade. Saiu notícia. Eu entrei no Twitter ontem, depois de muito tempo, e só tinha Kate Middleton e esse título de reportagem aqui. Quem é o Slash que tocou Sim. com não sei quem lá? É com Entendeu? No o Oscar. É isso. carinha Vida da Barbie lá. Tá triste. Carinha da Barbie, Ryan Mas Gosling. é só O Ryan Gosling. Ryan Ryan Gosling, isso aí. Quem? Quem? Tocou com quem? Ô, piada ruim. Just Ken.
Mas assim, só pra concluir o pensamento, certo, vai. Tem um Então, ponto. pra assistir hoje um filme de 77, que tem um ritmo mais cadenciado, tem um espaço maior para entre as falas e tudo mais, pode ser que o pessoal não curta, entendeu? Mas para assistir uma produção que está sendo feita atual e quem sabe conquistar o coraçãozinho, aí já é levado em consideração a métrica de cinema atual, né? O ritmo, até mesmo a questão de diálogo e tudo mais, já é mais próprio pra galera. Por isso que tem uma galera que me assusta muito, que daqui a 5, 10 anos vai estar falando que essa trilogia sequela, né? Que é coisa de sequelado mesmo, essa merda, Né? vai ser definidor pra galera, sabe? Vamos falar assim, nossa, Star Wars pra mim é isso, eu amo isso e tal. Qual sequela que você tá falando? Os episódios 1, 2, 3? 6, 7, não, 7, 8 e 9. 7, 8, 9. 7, 8 e 9. Sequels, né? As sequels. São sequelas. Darlan, vou fazer uma Caraca. Hoje sai Caraca, isso, bicho. né? Hoje sai essa memória. Enfim, você acha que Star Wars, a primeira trilogia, episódios 4, 5 e 6, você acha que não estaria na hora de fazer um remake disso? Nos moldes de hoje, por exemplo, mantendo a história, obviamente? Não. Eu acho que deu pra entender. Por quê? Não. Por quê? Não. Por quê? Não. Porque coisa boa não se mexe. Porque ele se Tá nega. perfeito, tá Não, tipo, a perfeito. primeira trilogia não vai deixar de existir. Ela Não, vai vai deixar ainda. de existir, vai deixar. Sabe o que vai acontecer? O Jorge Lucas já cagou ela várias vezes. O Luquinho. Ele já deu umas cagadas nela, por exemplo, botar Ewok piscando, Han Solo pisando no rabo do Jabba. Sabe qual é? Essas paradas quebram. Eu vou fazer uma pergunta mais simples até. Normalmente se faz muito remake de muitas obras, blockbusters e tal. Minha pergunta, se faz remake de Poderoso Chefão? Cara, o Poderoso Chefão Tentaram. é clássico. Existe um demais, negócio né? chamado Poderoso Chefinho. Puta que pariu, Então, Thiago. Valeu, gente. Obrigado. Releitura. Não. Falou. Grande beijo, forte abraço. Mas assim, releituras, ok. Mas não se faz remake de um clássico. E clássico não é um clássico cult, pô, um negócio que fez uma... Não. É um clássico a ponto de que inspirou outras obras. E isso que eu ia falar de Star Wars. Star Wars inspirou tantas obras, que é complicado você chegar e falar, pô, vamos fazer outro Star Wars. Não tem como você replicar toda a Foi situação. influente demais. É mais honesto você expandir o universo do que você refazer. Perfeito, tio. Perfeito. Eu acho Porque eu já ouvi papos, eu já ouvi conversas deles quererem fazer, que eles estão querendo fazer, obviamente, né, pra ganhar dinheiro em cima disso, óbvio, obviamente, óbvio, de fazer um claro. remake em cima disso. Então, Porque sabe como é que os seria Estados um bom Unidos remake? têm competente, né? Agora. Né? Eles Pois estão com um problema seríssimo de roteirismo. Roteiristas. Sabe como eu aceitaria? Se eles pegassem e fizessem uma animação 3D, mas 3D ultra realista, sabe qual é? Tipo a última temporada de Clone Wars, por exemplo. Não, cara, ali tá muito cartunesco. Eu queria que fosse assim, pegassem e fizessem um 3D da cara do Luke, um 3D da cara do Han Solo. Tá, tipo Pixar. Mas 3D perfeito, assim, Tipo para um Love, Death and humano. Robots. Entendeu? Que aí você não fica, você fica, caraca, isso aqui é real ou isso aqui é coisa? Porque aí. Is this real life or Aí is eu this acho que fantasy? isso é um pouquinho demais. Então, Duvido muito que é faça o alguma único coisa é o único sentido que teria, porque você atualizaria o negócio, você manteria o que deixa o clássico sendo clássico, né? Que é os atores originais, a forma com que a história foi contada. Você pode ter uma liberdade ou outra ali de você acelerar um pedaço, cortar um outro, mas e tipo, adicionar alguma coisa a mais, algo que ficou faltando e que só tem nos livros, por exemplo, nas versões roteirizadas dos livros, né? As versões romantizadas. Dos roteiros, isso. Então você consegue dar um acréscimo ali, valeria a pena, e você volta a apresentar uma coisa clássica sem mudar nada, entendeu? Porque é muito perigoso os caras quererem fazer reboot. Por que não fazem reboot De Volta pro Futuro? É o mesmo princípio, Entendeu? Não dá pra mexer naquilo ali, é um clássico, é perfeito. Ainda, né? Não fizeram ainda. Vai ter o De Volta pro Futuro 4 agora, né? O De Volta pro Futuro 4 já teve. Indiana Jones, por que não fizeram remake? Porque não dá. Não funciona. O bicho já sofreu nesse último filme agora, entendeu? Pois é. E por falar em, assim, já que a gente fez o Darlan se jogar
Ai, abriu meu coração. Passado. Tô leve agora. Nossa, eu tô tão feliz. Eu lembrei da Você palavra que eu tava descarga. tentando, que eu tava Hã? descobrir. É provocação. É provocação. Provocações. Provocativa. Bom, além do ponto do Darlan, vamos a pessoa que gosta de falar sobre assuntos variados. Vamos lá então, Midnight, qual é o seu assunto aleatório que você falaria por horas? Eu gosto de filme da Sessão da Tarde. Nossa, mas que coisa É menos específica. Nunca imaginei. Basicamente, era o tempo que eu tinha pra assistir filme, então eu tenho muitos filmes assim que eu lembro nostalgicamente que eu reassisto tipo uma vez por ano, que são de qualidade extremamente duvidosa, que passavam na Sessão da Tarde. Nunca mais serei julgado. Só falo isso. Vai, você vai sim. Vai, Então, o tipo tempo assim, todo, toda hora. Eu já comentei aqui, mas o Shark Boy Lava Girl, eu adoro esse filme, de qualidade super duvidosa. Então, você assistiria agora com a tua mente adulta? Deixa eu fazer a primeira provocação. Com a tua mente adulta, você aguentaria assistir esse filme, essa 1h30 de filme? Ah, não, eu acho ridículo. Mas é aquele negócio, tipo, nostalgia, sabe? Quando as pessoas falam alguma coisa e tu lembra de uma referência do filme, tu cita o filme e a pessoa fica olhando pra tua cara, tipo, eu não assisti isso. Eu não ouvi acontece o o que ela tempo todo disse. comigo. Nossa, tipo, é muito isso. E eu tenho muitas lembranças, assim, que eu lembro muitas partes do filme, tipo Shark Boy Lava Girl, Zatura, como é que é o nome daquele outro? Os Pequenos mas Zatura Espiões é bom. também. Caraca, Pequenos Nossa, Espiões é Pequenos coisa... Espiões, os 4, Puta eu assisti que todos pariu. eles. É muito ruim, cara. Caraca. Essa é a muito ruim, referência. é muito ruim. Essas são as referências de filme Sessão da Tarde Não. da Midnight. Filme Sessão da porque, Tarde, pra né? mim e pro Darlan, é outro repertório. Por Ai, acaso, irmão, pra Sessão mim da é- Tarde tá fazendo acho que 50 anos, né? Eles estão Olha, tá passando vendo? aí os filmes. Os grandes Eles- sucessos. Assim, na verdade, na hora que anunciou que Sessão da Tarde tava fazendo 50 anos, pensei, nossa, vai passar Lagoa Azul, vai passar não sei o quê. Começou. Passou o quê? O novo filme do Power Rangers, uns filmes assim não. muito novos. Eu falei, ué, cadê? Não, tá Cadê perdendo a os essência, clássicos, tá né? perdendo Cadê a os essência. clássicos? Os clássicos. Lagoa... Tá se Não, perdendo mas, o nome do tipo, personagem na sessão da tarde. Aquele filme que passava 3 vezes por ano por algum motivo, tipo Matilda, sabe? Nossa, eu amor de adorava esses filmes. Peraí, não. Filme que passava 3 vezes por ano, Lagoa Azul passava de Não, 15 mas eu dias. não vou falar de Lagoa Azul, não gosto de Lagoa Azul. Que Como isso? assim? Eu disse que eu gostava de filmes definidor da de Sessão da vidas. Tarde, não de todos. Não, tipo assim, né? Lagoa Azul era a briga entre o Globo e SBT, né? Porque a Globo passava Quem Lagoa passava Azul mais? e o SBT passava de volta a Lagoa Azul. né? Vou assistir Ficava nessa mais no disputa. SBT. Os dois Não, mas, lagos versus... É. Não, mas tipo assim, eu gosto desses filmes super duvidosos. Lagoa Azul Verso. Lagoa verso. Pode crer. Lagoa Verso. E daí, tipo, tem uns filmes também. Eu gosto de umas coisas muito desconhecidas. Tipo, tem um filme que eu assistia quando era menor, que o nome é Tin Man, a nova geração de Oz. É um filme. Assim, é um filme que deveria, teoricamente, ser uma série que foi repartida em 3 episódios. Mas pra mim chegou como filme. Eu assisti, eu jurei a minha vida inteira que fosse um filme. Me disseram que era uma série depois que eu fiquei adulta. Ah, E- do Homem de Lata, sei qual é. sei qual é. Sim, com o Homem de Lata. E é uma história que não tem cabeça, não tem uma ligação um com o outro. Tem referência do Mágico de Oz, aí tem um negócio que tem uma bruxa com uns morcegos dentro dela, e tem uma... Enfim, é muito desconexo, mas eu gosto do filme. Não tenho como me defender. Não tenho, entendeu? Inclusive, eu gostaria de agradecer a Ascadélia, que o nome da bruxa é Ascadélia, Nossa. Cascadela. porque ela ensinou o que é estilo pro mundo. É isso. Oi? Peraí. As cadelas ensinando estilo. É isso aí. Ok. É o funk proibidão. Proibidão. Santos As Deus. cadelas Se o Pod estivesse aqui, já tava tocando funk. Com certeza, graças a Deus ele não tá. Olha, o Amo Pod, ele é um grande amigo meu, tá? Vocês podem não acreditar, mas, porra, o gosto musical dele é foda, mano.
Mas assim, em compensação para os filmes ruins, eu gosto de uns filmes que são muito bons, mas que muitas pessoas, assim, eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Tipo, O Labirinto do Fauno, eu acho que é o mais conhecido dos que eu assisti, que eu vejo o pessoal falando. Tem o Hugo Cabret também, que é um que fala sobre cinema, que é lindo. Nossa, Esse é muito bom. ele é muito bom. lindo. Meu Deus, ele é... Que a maioria das pessoas não entendem o filme. Claro. Com certeza. Não, Pensar tá fora de moda, gente. Pensar tá fora de moda, vocês estão entendendo. Pensar é difícil, que não dói. traduziram, não fizeram um resumo no chat GPT e mandaram. Porra, aí, só uma partezinha a mais, assim, que é o seguinte, mano. Se tem um negócio que tá me revoltando ultimamente, é essa galera que faz vídeo pra internet, que fala assim, final comentado de não sei o quê. Entendo o final de não sei o que lá. Meu irmão, final é interpretação, cada um tem que ter a tua. Por que tu tem que ficar explicando o final de filme, caralho? É que final tem de gente série. que não consegue interpretar. Porra, então não nasce, morre, desgraçado. Se não consegue pensar, morre, filha da puta. Sabe? Não dá, cara. Alma da Não dá. O que você quer pra ser o episódio de ódio 2? Intancável! Eu acho que, assim, um outro filme que eu gosto bastante é Eragon. Não sei se vocês já assistiram. Eu li os livros. Eu queria ler os livros, Falta o mas último, só Eragon. o Herança. Eu não Mas li, vou te falar, eu não li o viu? último. Os 3 livros, assim, é uma literatura de quando você é novo, você vai ler, Sim. vai achar legal. Uhum. É o mesmo processo que o Darlan comentou. Do Star Wars. Tem Eu nunca muita coisa que é assim, gostei. Eu nunca gostei muito de coisas medievais. E isso só foi quebrar com Game of Thrones. Eu não sei porquê. E no meio disso também lendo Pilares da Terra, etc. Uhum. Mas eu não sei por que eu não gostava de coisas medievais. É porque provavelmente foi apresentado coisas ruins. Filme de Sessão da Tarde. Então, Como a gente está dizendo há tipo uns 10 minutos, Sessão da Tarde é duvidosa, entendeu? É duvidosa. não, mas assim, a sessão da tarde de vocês é completamente diferente da do Profegê, porque o Profegê é um ancião e... Só do Profigê, né? Só do Profigê, né? Você é um bibelô, um menino novo. É claro, eu sou a criança. Claro, Até hoje eu nasceu vejo... nem o cabelo aí. Nem nasceu o cabelo. Não fui eu. Isso que eu fico contente. Não fui eu sacanear. Eu tô feliz pelo seguinte, o Charlie Brown tem 60 anos e até hoje não cresceu o cabelo também, então tamo na mesma. Mas assim, a sessão da tarde da gente era Trapalhões, mano. Não era, Professor? Os filmes dos Trapalhões, aquelas... Dependendo do filme dos Trapalhões era. Dependendo do filme que Trapalhão não era. Mas passava Trapalhões, filmes da Xuxa, da Angélica. Não, mas aí o da Xuxa já é mais recente. Nossa. É Shippuden. É Shippuden, Não me lembra que tem filme da Xuxa. Eu lembro de Sessão da Tarde, Gremlins, que mais? Gremlins 2. Gremlins 2. Gremlins 2, porque Exatamente. Aquele dos nunca vi brinquedos um. pequenininhos. Soldados... Isso já é mais... Soldado de brinquedo, alguma coisa Esse assim. já é Boruto, não é nem Shippuden. Já é mais novo, já bem mais recente. Mas eu tô triste com a sessão da tarde hoje em dia, porque só passa filme de cachorro, filme de gospel, né? E de mulher começando a vida. Cara, o que só tem esses filmes, mano? Pelo amor de Deus. Caraca, cadê os filmes legal? Os dois clássicos, Menino Encolher as Crianças e 12 é Demais. Também? Sim. Tá passando 12 é demais? Não, eu falo. cadê, os né? clássicos, Menino Querido Encolher as Crianças é muito bom. 12 é demais. Muito gostoso, mano. Isso Isso aí vale a pena ver de novo. Não, deixa ele tá... Isso aqui é a música. Não, na ele tá cabeça. certo, eu tô zoando Tá ele. certo. Ele tá motivado, Tô motivado. Sessão da... E sem falar que agora mudaram a ordem do negócio, A né? Midnight não é tão gótica assim. Por quê? Porque ela fica muito na vibe de Sessão da Tarde. A minha vibe era Super Cine Belas Artes. Não, era uns trem mas o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é coisas que não são óbvias. Né? Se eu for começar a falar aqui as coisas que eu realmente assisto hoje em dia, não faz Hoje em sentido. dia esquece. Tem que Hoje em falar dia assim, não. tem que se chafurdar na podridão. Nossa. Você É, falou se que a bem sessão que- da se bem tarde é que- podridão, Professor. Que porra é essa? Que porra é essa, mano?
Olha. Tem que se afogar. Hoje em dia eu vejo a propaganda da Sessão da Tarde, me dá uma coisa ruim, eu não entendo. Não sei porquê, não me pergunto que eu não sei porquê. A Tchuca é sensitiva, gente. Tá dando ruim. Sensitiva. Eu vi as propagandas. Cuida da Tchuca sensitiva, Faz gente. muito tempo que eu nem assisto TV, cara. Então, Gente, nem entendeu. eu só assisto TV quando eu vou pra casa da minha sogra, porque lá não tem internet, não tem como assistir outra coisa. Então, Mano, Nossa, dá agonia, né, cara? Continua sendo muito ruim essas referências pra mim. nenhuma novidade até então. Bom, Nada de novo no front, senhor. Então, estou vendo que, afinal de contas, Sessão da Tarde, Star Wars, perfeito. Chuck. Ela vai falar da Turma da Mônica, olha aí. Eu não consumo, O que você Turma da Mônica. O que é Turma que da você Mônica é jovem, conseguiria né, pessoal? falar por Tipo, horas? Acho que é óbvio. E não Então- é Bleach. Graças a Deus, eu não aguentava mais ela falando de Bleach. Ufa. Outro dia a Chuck mandou uma mensagem de bom dia, ela botou a imagenzinha do Bleach. Bom dia pra vocês, amigos. Que a palavra de Bleach ilumine seu caminho. Eu não quero que ilumine, não. Mas o que eu falaria por horas é sobre Egito, que é a minha paixão. Eu só não viro egiptóloga porque se eu já sou pobre, formada em filosofia, eu ia para outro nível de pobreza na egiptologia. Porque só... Ser pobre em duas áreas diferentes é foda. É foda, é. E as únicas pessoas que dão bem na área são pessoas que já são ricas, né? Se vocês quiserem saber, sigam a Márcia Jamile, que é... Nossa, pensei que ela ia Prepara falar o da massa conteúdo. sensitiva. Ela contata os faraó, tudo aí, ó. É a influência do faraó. Olá, tudo bem? Vamos fazer um unboxing. Tá lá com sarcófago. não. Mas a Márcia Márcia Jamile, Jamile, ela é uma arqueóloga, ela é nordestina, agora eu não lembro qual estado dela, mas acho que ela é do Recife, posso estar enganada. Mas ela é uma excelente produtora de conteúdo sobre Egito. Mas assim, eu tenho algumas curiosidades que eu acho que muitas pessoas que acham que sabem de egiptologia, um pouco para as pessoas mais velhas, um pouco pelos livros de história, não sei se atualmente estudam de história, porque, né, a educação tá uma bosta. E muita coisa, assim, Faz coisa o L. errada. Faz o L. Já que o Pod não tá aqui pra zoar, né? Alguém exorciza. Mas lembrando do Pod, existia uma prática dos ingleses na época da egiptomania, porque a egiptomania é aquela coisa assim, nossa, eu vou usar coisa de Egito pra ser muito esotérico, porque existia jovem místico naquela época já. Exato. Então, Sempre existiu. Na época dos faraós já tinha jovem místico. Você, atual jovem místico, saiba das suas raízes. e o pozinho que a galera usa hoje, que o Pod conhece, era o pó de múmia. Os ingleses adoravam pegar as múmias, moer, usar o pó, ou como cosmético, ou comendo, ou fazendo bebidas, ou fazendo pastas. Eles usavam Que hábito os pós. saudável. Sim. Inclusive, tem um negócio, uma citação disso aí no Futurama, né? Que tem uma civilização que é... Futurama se passa no futuro, no ano 3000, Paraná. E aí, a onda lá do professor, né? Um velhão lá que tem mais de 200 anos, é mastigar a múmia de uma civilização que já era, né? Eram umas múmiazinhas do tamanho, assim, de no máximo 30 centímetros. E eles falavam assim, o gosto disso aqui é tão bom, lembra carne seca. Nossa. Então Não é deixa de uma ser, menção... né? Delícia. Desidratado. Ai. E aí eles estavam putos porque Sim, velho. acabaram as múmias dessa civilização. Eles comeram tanto que acabaram as múmias. Cara, que tristeza. Sim. E o tanto de múmia que se perdeu porque os ingleses usavam como combustível. Eles queimavam as múmias pra acender lareira. Então, assim, muita coisa se perdeu por conta dessa invasão
né? Que começou com o Napoleão. Na verdade, o Napoleão começou com a egiptomania e a egiptologia, né? Junto. Com isso, se perderam muitas coisas. E, gente, não existe essa coisa de maldição da múmia. Eu vou ter que acabar com o sonho de vocês. Mas não existe maldição de múmia, gente. Aquela coisa da maldição do Tutankhamon não existiu aquilo. A galera morreu porque tava velha. E que entraram num lugar lá Um que ambiente sem que não tava máscara. preparado. Que não tava preparado. Então, assim. Pô, mas tem maldição Peraí. maior do que ser uma múmia, cara? Gente velha que entrou onde não devia e morreu por causa cara. que respirou coisa que não podia. Eu acho que eu já vi isso acontecendo uns anos atrás. Não Ok, é? Então, né? continuando. O que existem escrito nas tumbas é o livro dos mortos ou também os livros das pirâmides, tá? Esses livros não são nada mais, nada menos do que um tipo de GPS do outro mundo. Como você... Que inclusive são horríveis pra catalogar, diga-se de passagem. Deve ter pó, né? Porque assim, ou estão faltando coisa, ou porque a tradução não tá muito boa. É tanta nota. São meu várias- Deus. Pra vocês verem a referência, né? Em vez de falar guia 4 rodas, mapa, não. GPS. Mas não só o GPS, tá? Mas é um modo de como se comportar ou o que fazer quando você passar pro outro lado. Ah, igual Porque- aqueles desenhos do Pateta que ele tenta pescar, que ele tenta fazer esporte. Ah, você quer pescar agora? Vamos para o outro lado do mundo? Era o manual, nada mais, nada menos manual. É. Ninguém. Porque o que acontece? Os túmulos, eles são lá um espelho para outra vida. Então, os faraós eram enterrados com as suas coisas porque acreditava-se que eles iriam levar essas coisas para outra vida. E a preservação do corpo não é porque a pessoa vai voltar, porque eles não acreditavam em reencarnação. A preservação do corpo é para que esse corpo possa passar da mesma forma para outra vida. Então, é por isso que eles preservavam, faziam rituais de alimentar a múmia, né? Um ritual que o sarcófago tá em pé e a pessoa tá com um tipo de instrumento na boca da múmia para que ela não passe fome. Então, assim, as coisas que estão aqui estão correspondentes no outro mundo. E também os egípcios, eles são muito safadinhos. Por quê? Por que eles são safadinhos? Porque eles acham... Bem-vindos a mais um episódio de Horizon Chase. Nada aqui. Eu apertei o negócio aqui sem querer. Tá certo, né? Tá chato? Desculpa, Desculpa aí, tá? Mas Não, é desculpa. porque chegou a notificação e eu fui tirar a notificação e ele entrou direto. Por que os egípcios eram safadinhos? Porque muita coisa também, além de ser o GPS, aquilo também era textos mágicos. O que isso significa? Porque quando você morresse e as suas partes espirituais se unissem para passar para o julgamento, iria fazer a pesagem do coração. E, diferente do cristianismo, que tem 12 mandamentos, os egípcios têm 42. Então era muito mais coisa. Tá, e São 42 negativas que você tinha que dar lá pra Maat. A Maat é o quê? A deusa da justiça, da verdade. Caralho, era a cola dos malucos. Era assim, e ó. lembrando, a visão que vocês têm de a sociedade egípcia, a religião, todas as crenças que vêm de, tipo, séries como José e etc. Não é nada daquilo, tá? Aquilo ali é Nada, muito, nada. muito romantizado. pequeno. Sabe, José do Egito, essas séries Aquilo lá é religiosas. cristianizado. novela. Vocês têm, tipo, é cristianizado no último. um pouco do que era toda a sociedade, um pouco do que eram as crenças dele. Jovens múmias Então- conta? Não, jovens, bom. Não, as múmias vivas, múmias vivas. Múmias vivas. Jovens A única múmias. coisa que eles conseguiram realmente passar com aqueles negócios ali foi as maquiagens, porque fora isso. E é uma coisa assim, depois eu vou entrar nisso também, pra não perder o fio da meada. Eles passavam pra pesagem do coração e o coração tinha que ser mais leve do que a pena de Maat.
verdade. Então, as pessoas não poderiam ter infringido nenhuma das 42 recomendações. Então, o que eles faziam? Esses textos eram mágicos para burlar, sabe, esse negócio. Para que se você tivesse cometido alguma coisa, você tava ali garantido que você iria passar. Então, assim, galera... Era o suborno do guarda, tá? Era o suborno. Exatamente. Era pra encobrir, né, o que você tivesse O feito. ser humano desde sempre pagando propina pra... Exatamente. Vocês Até falando porque- carioca. Tá aí, ó. Egípcio nada mais é do que um carioca romantizado. Tá Carioca. ótimo. Putz, grilo, hein? Não, acho que vai se levantar e sair. Com certeza, vai bater com a porta na cara da gente, já. E não é porque a gente tem toda essa informação dos egípcios que todos os egípcios eles tinham religião da mesma forma, porque não se tem nada sobre como era a religião para as pessoas comuns, porque isso era realeza, isso era para os faraós, isso era para os escribas. Sério, esse Beyoncé. povo Tudo que isso. que tinha tempo pra isso, né? O pobre era fudido, só ficava... Mudou alguma Só ficava coisa? trabalhando. Não, mudou alguma coisa? Não mudou nada. não. Vejam a Não, situação. não, agora o O pobre fudido continua. que ele pode O pobre alguma coisa. fudido continua não podendo fazer nada e o suborno não se aplica a ele, viu só? Não Pois muda é. nada. O que acontece? Os pobres, a referência de Deus que eles tinham era o faraó. O faraó era o sumo sacerdote, então eles deveriam seguir o que o faraó fazia. Eles não sabiam ler os hieróglifos, porque só quem sabia ler eram os escribas e alguns faraós. Então o pessoal de fora era faraó e pronto, acabou. Então ele era o representante de Deus, né, de Osíris na Terra. E falando em Deus, gente, não tinha hebreu no Egito, como a Bíblia Obrigada, fala. Chuck, Não. Mentira! O Akhenaton não instaurou monoteísmo no Egito. Não foi a Record monoteísmo. mentiu pra mim. Mentiu. Estou tão Outra surpreso. coisa. Mentiu pra todo mundo. Outra Mente até coisa. Nenhum tirando o faraó, ninguém mais usava aquele chapéu que tinha umas pontas assim, né, que era quadrado em cima, que fazia de conta que fosse a esfinge, sabe, aquele da cabeça da esfinge? Que chama de Nemés. Era só o faraó que usava. Você vê nesses negócios bíblicos, você vê desenho, todo homem tá usando mundo aquilo. usando. Mas Era, não. era a moda, era o fashion da época, né? Mas não, era só o faraó que usava isso. Aí o ouvinte que tá discordando de mim, você tá falando, não sabe de nada. Olha, eu vou dar carteirada aqui. Eu não tô falando porque eu acho que é isso, tá? Ou porque vozes da minha cabeça contaram. Não, ou que o tarô me falou. Não foi nada disso, tá? Eu estudei com egiptólogos, tá? Eu fiz alguns cursos com egiptólogos. Se vocês quiserem procurar no Lattes. Doutora Thaís Rocha, doutora Cíntia Gama Rolande, que na época era curadora do Museu do Louvre. Doutor Ronaldo Gugel, que foi um dos pioneiros em escrever a gramática dos hieróglifos em português. A própria Márcia Jamile. Então, nada do que eu tô falando aqui são achismos da minha cabeça. Foi tudo que eu estudei por conta própria e que eu tive acesso a esses egiptólogos, tá? Então, assim, não, o Akhenaton não instaurou o monoteísmo do Egito. Ele não era alien, ele não era ET, tá? Porra, agora tá falando que o History Channel tá mentindo pra mim. O Alienígenas do passado tá mentindo pra mim. Não. Pode mexer com tudo, menos com o History Channel. Isso é fake news, tá ok? Isso é fake news. Basicamente, se vocês discordam, estudem. É verdade, vai procurar. né? Escreva um artigo Vai científico e procurar. me refuta. Procura a fonte que não seja choquei, pelo amor de Deus. Não procura fonte que seja cristã. Porque Pelo amor de Deus, aí também não. eles vão Pelo amor querer de Deus, fazer aí tudo também. sobre eles, tá? E é por isso e é exatamente que muitos anos o Akhenaton foi conhecido como quem instaurou o monoteísmo do Egito, porque foi uma leitura cristã disso. Mas ele não instaurou o monoteísmo no Egito. O que acontece? O Akhenaton, que foi o pai do Tutankhamon, ele tinha todo o design dos hieróglifos deles era completamente diferente. Ele tinha uma cabeça esticada. Todos, né? Tanto ele quanto a Nefertiti, os seus filhos, tinham a cabeça, né, mais alongada. Não, eles não tinham
tinham o hábito de alongar as cabeças, como existe em algumas culturas. Porque eu já ouvi gente falar que eles faziam isso e isso não é verdade. Se você quiser Eles ter a eram foto... cearense? Ele era cabeçudo igual Cônicos todo e mundo. cômicos, Ele era cabeçudo igual todo mundo. Se você tem a foto da múmia dele na internet, se você quiser ver a foto da múmia dele. Eles eu não não gosto de ver tinham foto de gente hábito... morta, não. Eles não tinham hábito de coisar a cabeça, de alongar a cabeça. O que acontece? Quando o Akhenaton, ele pega lá o poder, o que acontece? Os sacerdotes, pensa no seguinte, era como se todos os bispos quisessem que o Papa não governasse mais. O que aconteceu isso? Vamos supor que os bispos quisessem que o Papa não governasse mais, eles queriam poder, tivessem um poder maior. E eles estavam ganhando esse poder. O que o Akhenaton fez? Então eu vou falar agora, ó. A partir de hoje, só o Aton, Deus Aton, que pode ser glorificado, tá? Só um peixe pode, tá? Só um peixe pode. Mas O atum. ele não falou os outros deuses não existem, tá? Ele instaurou uma monolatria. Você vai adorar um deus. Você não tá falando que outros deuses não existem, tá? É diferente. O monoteísmo só existe um deus. A monolatria você só pode adorar um deus. Os outros não. Os outros vocês deixam pra lá. Então... Isso acontecia direto na Grécia, direto. As cidades escolhiam um deus pra ser o patrono, né? Atenas, Esparta, né? O Ares. Exatamente. Por que ele fez isso? Eles ali. Por que ele fez isso? Pra tirar o poder dos outros sacerdotes. Se ele era o maior sacerdote, ele tirou o poder. Então ele mudou a capital para Akhetaton, mudou o nome dele para Akhetaton, foi para Amarna, que construiu a Amarna, que é uma cidade, e fez essa revolução aí na religião, e que só mudou depois, quando voltou o Tutankhamon, um filho dele, que era com Tutankhaton, para Tutankhamon, que é Amon, um dos deuses. Aton, Amon, Ra, todos são a mesma coisa, tá? Porque no Egito não existia essa coisa assim de o deus sol para todos, ou o deus da lua para todos. Não, existiam essas variações, que também é muito parecido com os gregos. Os gregos tinham lá os deuses gregos, mas existiam os deuses domésticos, que cada família tinha o seu deus ali no seu campo doméstico. Então, existiam essas variações dentro do Egito, tá? E a mudança de estética, como ele mudou a religião, ele também mudou a estética. Não é porque ele era um ET, como o povo fala, e se você pegar, gente, o Egito tem mais de 3.000 anos, se a gente contar o Egito faraônico, tem mais de 3.000 anos, gente, são 3.000 anos de história, tá? Então não dá pra falar que tudo é a mesma coisa. É impossível falar que tudo é a mesma coisa, tá bom? E outra polêmica também, gente. Outra polêmica. A Cleópatra. Ai, a Cleópatra. Todo mundo quer fazer filme da Cleópatra. Todo mundo fala da Cleópatra. Ninguém Eu quero lembra... ter aspecto de Cleópatra. Aspecto de Cleópatra. O arquétipo. Mais o arquétipo, isso, arquétipo de Cleópatra. O arquétipo eu da quero. Cleópatra é tão ridículo, gente. E nem por conta deixa eu mentalizar um arquétipo e você sem ser assado. Nem é por isso. É porque a Cleópatra que eles querem que seja o arquétipo não é a Cleópatra de verdade. É dos filmes, né? É dos filmes da Elizabeth Taylor, mulher branca, né? Aquela lá. Não é a Cleópatra de verdade. Aquelazinha tá achando que é quem? Chegou problema é que, agora tipo, no rolê. O problema é que, tipo, todas essas histórias e personalidades, pelo menos eu falo por mim, chegaram pra gente de uma forma muito religiosa ou muito visão europeia. Então você nunca teve a versão completa da história, você tinha aquilo dali, você tinha que aceitar. Quando eu comecei a cursar a biblioteconomia, que eu tive uma parte inteira sobre o Egito e a escrita no Egito, tinha muita coisa que eles diziam, eu ficava tipo, não, isso daí tá errado, não tinha nada disso nos meus livros de história. Eu sei mais do que você que trabalha com isso há 40 anos, meu senhor. Não, tipo assim, eu nunca dizia que o pessoal tava errado, mas na minha cabeça ficava só o cião, sabe? só as coisas de cor. Aí você metia pau. Agora a história, não. Não, com certeza. Teve umas coisas nos períodos de arte que a gente fez que eu falei uns negócios lá, mas enfim.
Não tem nada a ver com o Egito, entendeu? Mas, tipo, demais. tudo que tinha essa parte do Egito, tudo que tinha essa parte da história, a minha visão de Egito era José do Egito, amigos. Era Record. Entendeu? Nunca consegui assistir nada disso. Tudo que eu via sobre o Egito era ligado religiosamente ao cristianismo. Então, não sabe ver a diferença. Não batia. Então, eu tive que reconstruir muita coisa que eu pensava. E felizmente eu reconstruí. Mas tinha muita coisa que, assim, eu nunca tinha ouvido falar, que eu aprendi. E são coisas que aqui eles têm na aula de história normal. Na aula de história que eu deveria ter tido. Pra criança, né? É, pra criança. É uma coisa, tipo assim, não é uma visão europeia da coisa, porque é engraçado, porque no Brasil, a história que eu tinha era uma visão europeia da coisa. Era como se a gente tivesse que agradecer o Pedro Álvares Cabral por ter entrado e matado todo mundo. Pois entendeu? Então, tipo assim, se você realmente tem dúvidas, tem interesse em saber a história, procura a história fora do que tem nos livros, porque o que tem só nos livros não é o suficiente, tá? Os livros básicos de ensino básico. Os livros tá, básicos gente? de ensino básico, tá? Não vai me fuçar na internet e achar que é verdade, tá? A Terra é plana. A polêmica da Cleópatra é o seguinte: ela não era negra, ao mesmo tempo ela não é branca. A gente tem uma visão muito dualista de preto e branco, principalmente aqui no Brasil, que não tem discussão de raça direito, que tudo é preto no branco. Então, muitos falam, Cleópatra nasceu na África, então ela é negra. Gente, não é assim que funciona. Porque a nossa leitura racial de hoje não é a mesma leitura racial daquela época. Mas por que eu falo? A Cleópatra sétima, simples sétima porque existiu outras 6 antes. Cleópatra é um cargo. A Cleópatra é uma rainha. A Cleópatra é o nome, mas é um cargo, né? De Cleópatra. César. Então, a Cleópatra, ela é da dinastia Ptolomaica, que é uma dinastia macedônica, que quando o Alexandre conquistou lá as regiões, né? Egito e as outras 2 regiões lá que eu esqueci, porque eu só foco no Egito, não foco nas outras. Se não é no Egito, meu foco é no Egito. Deixa os meio mundo antigo, pronto. Ele deixou o general Ptolomeu lá pra cuidar das coisas, né? Depois que ele morreu. Tá. Aí, eles continuaram com a mesma forma dos egípcios, que é o casamento consanguíneo, pra continuar com a linhagem. Igual os egípcios, casamento consanguíneo é o incesto. Então, para preservar a linhagem, porque a linhagem é divina. Se o sangue é divino, então a linhagem deve permanecer na mesma família. Ai, nossa. Então, os macedônios... genética demorou pra aprender, né? Os macedônios não são negros, né? Mas eles também não são brancos, não são lidos como brancos. Então, o que levando acontece? em consideração que Macedônia é o que era conhecido como Grécia. Isso, basicamente a mesma coisa, cara. E aí, eles continuaram. A menos que tiver prova que a mãe da Cleópatra, que não tem prova, não se sabe ainda a certeza quem era a mãe da Cleópatra, a menos que tenha a prova que a mãe da Cleópatra era uma mulher negra, era uma pessoa egípcia, não dá pra falar com 100% de certeza que ela era negra. E mesmo que ela tivesse uma mãe negra, a gente sabe que a leitura racial nossa não é com os nossos antepassados, é como a gente é lido. Mesmo assim, não dá pra falar ela era uma mulher negra, tá? Da mesma forma, ela também não era uma mulher branca, tá? E por que foca só na maldita da Cleópatra? A Cleópatra, ela fez o que todo faraó fez anteriormente. A única diferença dela na própria dinastia dela, ela que foi a primeira e a única a aprender a ler hieróglifo, a falar em copta, a demótico, as outras línguas. Então, os egípcios não gostavam muito da dinastia ptolomaica porque eles não queriam ter a cultura 100% egípcia. Eles ainda continuavam sendo macedônios. A Cleópatra foi a primeira, não, eu vou estudar, eu vou ser uma egípcia. Tá? Ela foi desconstruída. Ela foi desconstruída, desconstruiu toda a família dela. Então, assim, ela foi inovadora só nisso, mas no resto, os casamentos, política, o que todos os faraós e reis da época faziam, né? Então, assim, ela não tem nada de extraordinário. Eu acho mais extraordinário foi uma faraó, a Hatshepsut. Essa mulher foi, sim, revolucionária. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara,
Eu não entendi Hatshepsut. um puto do que ela disse, mas eu vou aceitar, vai. Hatshepsut. Vamos. Hatshepsut. Opsit. A Hatshepsut, ela foi uma faraó que governou como faraó. O que isso significa? As mulheres, as rainhas, elas não tinham o mesmo privilégio dos faraós, que era o passar pela mumificação, passar para o julgamento como o faraó era. Só o faraó, porque ele era o Osíris na Terra. Ele era o representante de Osíris. Então, era homem. Ela... As coisas não mudaram, continua. Ela, não. Não, eu já falei isso em um podcast aqui. Enquanto tu estuda a história antiga, tu vê que nada mudou. A gente tá na mesma Nada merda mudou. desde há muito Apesar de que as mulheres egípcias, elas eram muito mais em questão assim, a separação entre papéis sociais de homem e mulher era bem menos Sim. do Sim, que isso é a gente verdade. agora, tá? Isso é Homem verdade. cozinhava, não existia essa coisa, como faz isso? Não. Mas nessa questão da dinastia, tinha essa coisa separada, só que ela não. Uhum. Ela se vestia como faraó, ela usava barba falsa, ela usava o nemés, ela usava as roupas masculinas de um faraó e governou como faraó e foi reconhecida como faraó durante 20 anos. Foi um dos reinados mais longos e mais produtivos. Ela ficou no lugar do sobrinho dela, que era uma criança. Só que depois que ela morreu, aí o macho escroto do sobrinho dela mandou apagar o nome dela na história. E para os egípcios, isso é um crime grave, assim, porque quando você morria, se você não fosse... se as pessoas da sua família não fossem levar oferecimentos lá para lembrar de você, seu nome deveria ser perpetuado para você conseguir viver no outro mundo. Então, olha só que merda. Você Ele tinha que ir condenou ela. Uhum. Você Depois de morria, aí você conseguia passar para os campos osíriscos lá, que era o que todo mundo queria. Beleza. Só que você ainda dependia do povo de cá. Porque se as pessoas esquecessem de falar o seu nome, você iria desaparecer. Era a segunda morte. Ele tentou apagar o nome dela, muitas rasuras, só que, né, como se eu tô falando o nome Hatshepsut aqui, é porque eles não conseguiram fazer isso. E ela continua vivinha da Silva nos campos osíriscos, tá? Graças a você. É. É sobre. Mas, terminando aqui meus lances de Egito, pra não ficar muito grande, porque é muita coisa. Percebi. Por que eu falei do que os hebreus não existiam na época lá? Ó, uma coisa arqueológica. Não tem como uma cultura diferente coexistir junto com eles sem ter nenhuma evidência arqueológica. Um prato, um tecido, algum material que poderia ter sobrevivido e que seria possível ter sobrevivido. Outra coisa, não tem uma coisa nos hieróglifos, porque os egípcios, eles gostavam de se vangloriar. Eles não pintavam nada de derrota deles, eles só pintavam de vitória. Então, se houvesse um povo que houvesse um enfrentamento, como é dito, os egípcios teriam mostrado lá, mesmo que eles tivessem perdido a batalha contra os hebreus, por Deus, sei que lá, eles teriam escrito uma versão diferente, mas teriam escrito, tá? E não tem. E a última coisa que eu gostaria de falar é sobre a escravidão no Egito. Não existia escravidão no Egito, como as pessoas acham. Quem construiu as pirâmides não foram escravos, tá? Foram Não- alienígenas. Nem aliens. Nem Drogas. aliens, já Nem contamos. aliens. Droga. Acabar aí com a vida de todo mundo. Não foram escravos e nem foram aliens, tá? Acho que Se vai levar você- isso ao chinelo. Ah, vamos lá. Agora estou curioso. Se você... o nível de precisão para construir uma pirâmide era muito Opa. alta. Para você construir todo aquilo lá, precisava de pessoas capazes que entendiam do negócio. Outra coisa, não existia a palavra escravidão para eles. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Por quê? Se eles tinham escravos, não era dessa forma. O que eles faziam muitas vezes com espólio de guerra? Eles matavam. É o que está escrito em todos os lugares. Se você vê um faraó com alguém subjugado lá, eles cortavam o pênis do homem e depois matavam. Era essa a procedência. Não, eles não era comum.
Isso quer dizer que foi sempre assim? Não. Às vezes, na época lá do Ptolomaico ali, porque eles já tinham, né? Na Grécia já era comum, né? Não Já vou falar mais que era de boinha. Mas para construir as É que pirâmides... o conceito de escravidão, na história antiga É diferente. um pouco Completamente diferente diferente. do que a gente entende Sim. no moderno, de 1500 pra cá, Sim. né? Então, sabe? E quem construía as pirâmides eram trabalhadores contratados. Incrível que pareça, existia quase uma CLT. Olha só, não, brincadeira, não era CLT. Mas existia do lado das construções, se você for procurar, você vai ver que do lado das pirâmides, do lado das grandes edificações, na Amarna, por exemplo, tem ali como se eu tivesse ouvido uma construção anterior, que era uma cidade dos trabalhadores. Eles tinham as vilas, eles construíam as vilas para os trabalhadores, para que eles tivessem apoio, para eles não tiverem que deslocar muito, né? Para eles construírem e para eles trabalhar. Então, nesses locais, existiam as casas, tinha posto médico, sim, eles tinham medicina, olha só. Existem evidências de ossos que foram colados de uma maneira com uma precisão muito grande de quem Laser dos acidentou. alienígenas, com certeza. Também acho. Laser Gente, o povo, todo Inclusive, mundo foram fala... eles que deixaram as evidências. Todo mundo fala de Hipócrates na medicina, mas o Imhotep é que foi um dos grandes médicos da história, assim. Mas o Imhotep era branco? Não. Então pronto, não vale a pena citar, tá vendo? Sim, aquele Imhotep da múmia, tá? Ele mesmo. Imhotep era médico, engenheiro, eletricista, escriba. O pessoal de antigamente tinha um tempo muito grande pra ser filósofo, poeta, cientista. Hoje em dia a gente trabalha 8 horas e já tá morrendo, entendeu? Ele foi o único, se não o único, após a sua morte, a ganhar uma estátua de Deus. Ele virou uma deidade no Egito. Portanto, que ele foi importante. Ele era divino. Mas se você olhasse pro Imhotep do filme, você não iria falar, olha que divino. Não. Aquele homem não era aquele divino. ator concordo. Horrível. Aquele homem horrível. Outro filme Sessão da Tarde. Não. Meu Deus do céu. Tá, E a melhor... Não tá na minha lista. E vocês têm A noção melhor que ela obra- falou de Egito todo momento e só uma coisa passava na minha cabeça? Ah. Faraó. Só isso bateu na minha cabeça assim. Não, o problema é que acho que ela tá contando toda a história do Egito que eu aprendi em francês. Aí enquanto ela tá falando, a minha mente tá traduzindo pra eu lembrar o que eu fiz na aula. Porque eu não aprendi isso em português. Sabe a minha os nomes que ela tá revolta, falando. o Midnight? Sabe a minha Oi. revolta? Quando eu tava estudando com a doutora Thaís, eu fui perguntar, assim, de textos pra ler e se tinha mais em francês ou em inglês. Porque eu tava estudando francês e eu queria, né? Imagina que é inglês. Eu falei, puta que pariu, gente. Esses inglês, ó, vai tomar no cu. Como assim? Mas a França que começou os estudos, como que pode ter mais coisas em inglês do que em francês? Foi uma coisa que a gente se revoltou muito na aula também. Porque até tem muitas coisas que deveriam ou estar no Egito ou na França que estão, né? Em Estados Unidos, Inglaterra, só porque o povo quis colocar lá. Não tem sentido nenhum estar. E pra terminar... A Pedra de Roseta é uma das Mas coisas. não terminou ainda? Pelo amor de Deus, ela não termina nunca, essa mulher. Ela realmente passa horas falando assistam... Ela disse que era pra falar a hora. Assistam Cavaleiro da Lua, é a melhor obra ocidental que respeita o Egito, que faz das melhores Egito obras. Pode ser, que a história é boa e outra história. É boa, galera. É boa, pode ir. Pode ir. Gente, se vocês tirarem a palavra Marvel daquilo lá, beleza. Não é tão ruim assim não, viu, Darlan? Mas não é bom, assim, puta história boa. Eu só da Marvel, a única coisa boa que tem do Egito é o Apocalipse. Não, pelo amor de Deus. Aí, ó. Meu Deus. Não, eu amei o desenho. Eu amei o Apocalipse no X-Men desenho. Eles cagaram no filme. O desenho é foda. Nossa. Na quadrinha também é muito bom, mas no filme é uma merda. Levando em consideração que o do filme é o mesmo ator do
Ele... É verdade, o Oscar Isaac. Não, já tem falando como, sério, ele gente, não Cavaleiro tem da como. Lua foi muito bom. Eles fizeram uma representação egípcia muito boa. E eu gosto muito da história do Cavaleiro da Lua. Acho que o único super-herói que eu posso falar, eu amo esse super-herói, é ele. E eu acabei, pronto. Thiago C. Aê! Aleluia! Acabou a palestrinha. Eu gostei. Thiago C, o que é que você gosta e que você falaria horas e horas e horas se pudesse? Cara, eu falaria sobre muitas coisas, cara, mas basicamente é sobre o que eu faço pra viver, né? Infelizmente, eu não vou... Homem sem graça mesmo, meu Deus do céu. Não, Pô, eu achei... Ele transformou algo eu que ele ama em algo que ele Eu ama. achei não tem que aquele o Thiago ditado- ia dizer, não, mas eu gosto secretamente de fazer 500 receitas diferentes de arroz doce. De arroz doce, pois é, uma parada assim, né? Ser ousado, mas não. Cara, Não, vamos lá. aquele esquema. Vai. Eu gosto de cozinhar pra caramba. Eu gosto de cozinhar bastante. Mas Mas não tipo, falaria eu uma Eu hora. não ficaria horas. Eu não falaria uma hora sobre isso, entendeu? Mas você comeria por uma hora. É isso. Ah, com certeza. Tá vendo? Tá cara, vendo? eu sou gordo, então, né? Sim, provavelmente sim. Eu acho Então, que até quem não é gordo comeria por uma hora. Com Tem essa certeza. diferença, não. entendeu? Mas uma coisa que eu falaria... Tem outras coisas, tipo, que basicamente é baseada na minha profissão, que é sobre cinema, né? Porque, tipo assim, o melhor jeito de você estudar fotografia é você ver os fotógrafos do passado, né? Tipo, os alienígenas do passado. Né? Foto da lua, Thiago, foto da lua. Só Não, você observar fica- os diretores famosos, os fotógrafos que trabalharam para esses diretores. Quando eu digo fotógrafo, é a pessoa que fez a fotografia do filme, entendeu? E quando eu digo fotografia do filme, não é uma foto do filme. Não. Não é a foto do Pelo elenco. pelo menos eu imagino que as pessoas que estão aqui sabem o que é, né? Talvez Não, não os sempre- ouvintes. Talvez não os ouvintes. Não, mas a gente tem que explicar pro ouvinte, né? Você A gente tem que assistiu... explicar pro ouvinte. Você assistiu os filmes que ganharam melhor fotografia? Não. Desse ano? Não, eu não assisti os filmes dos últimos 4 Oscars. Ah, não, Oppenheimer que ganhou, não foi? Fotografia? Não. É. Eu não vi, Não, eu não foi vi quem? Oppenheimer ainda. Acho que foi... Eu não vi vejo esses Oppenheimer, filmes não. novos, Acho que foi nada. Belas Eu só gosto de ver Criaturas. filme velho. Eu só assisti Oppenheimer. Eu não assisti nenhum filme desses que foi pro Oscar desse ano. Desse ano, do ano passado, faz muito tempo Não, que eu foi não assisti Oppenheimer, nada aqui. desculpa. Eu viajei. Eu Foi vi uma Oppenheimer. ilustração bonita de pobres criaturas e me deu até vontade de assistir o filme. Ah, dia 20 tá aí no Disney+, ó. Ó, Quê? é o pornô 2, hein? Mas, digamos, o fotógrafo do Nolan, todos os que costumam trabalhar pra ele são muito bons. A fotografia dos filmes do Nolan são perfeitas, cara. São muito fodas. Tem um monte de erro de continuidade porque ele insiste em gravar em IMAX e usa uma câmera só pra fazer tudo e não tem como você fazer uma coisa perfeita assim, mas, né? Ah, mas é que ele mexe com o tempo, aí você tem que entender esse nuance do tempo. Ele mexe com o tempo em Interstellar, mas enfim, é isso aí. É foda, né? Enfim. Mas você assistindo os filmes do Kubrick, por exemplo, tem, uma fotografia. Wes Anderson. Se você continuar também tem acordado. Nossa, eu comecei a assistir um curta. Eu acho que um curta que tá na Netflix do Wes Anderson. Não legal. Não, tipo, a fotografia que usa é maravilhosa. Sim, sim. O Kubrick tinha aquele esquema de simetria. Que é muito foda. Você usar isso pra fazer qualquer coisa que você faz hoje, a imagem sai linda. Entendeu? Se você se basear nesse tipo de coisa pra fazer isso daí, a imagem sai linda. Subir nos gigantes nos ombros dos gigantes do passado, né? Exatamente. Os isso gigantes aí. do passado. Aí é outro. Aí, outra coisa do History Channel. E lembrando que, se você lembrar que fotografia é escrever com luz, né? O fotógrafo não é necessariamente a pessoa que está de trás da câmera, entendeu? O fotógrafo é o cara que pensa em todo o cenário
do filme que tá passando, por exemplo, quando você tá vendo uma cena num café, por exemplo, todas aquelas luzes que você vê, toda a iluminação que foi feita no lugar, inclusive abajures, tudo aquilo lá foi pensado pra fotografia. E atrapalha entendeu? pra caramba. Como assim atrapalha? Porque tira a minha atenção, eu fico olhando pras luzes depois. Mas tudo aquilo lá foi pensado. É que às vezes na execução, aí é o operador de câmera que às vezes não é muito, né, não ajuda muito, mas quando você pensa em fotografia, você pensa em tudo, você pensa na luz. Né? E é uma coisa que me deixa puto, porque quando a gente vai filmar casamento, por exemplo, é uma merda, porque o decorador não sabe, não manja de luz e caga toda a iluminação do lugar. O lugar tá lindo, mas pra fotografia tá uma bosta. Na verdade, ele manja de luz pra iluminar o evento. Pra iluminar o evento. Mas pra o registro dele, não. Mas, cara, é tipo assim, a gente vai fazer as fotos protocolares, né? Das fotos protocolares que a gente tem nos eventos. Aí tem a foto da mesa do bolo. A foto da mesa do bolo, aí geralmente eles colocam aqueles monte de spot pra colocar o bolo e esquece da parte da frente, que é onde os noivos vão ficar, entendeu? Ou quando coloca uns spots de cor, sei lá, com umas cores nada a ver ali, que estraga, que fica estourado na cara dos noivos e o restante do negócio fica escuro, entendeu? Thiago, você já fez foto de formatura? Não necessariamente, mas é basicamente evento, né? Não, é porque eu tô com a dúvida. Como que, assim, existe algum programa pra otimizar o tempo de você encontrar, tipo, as pessoas? Porque é igual, lá na U foram 1.500 alunos que formaram. E aí todo mundo lá tava tirando fotos. E uma equipe, né? Então, como que faz pra otimizar o encontro dessas pessoas? Tipo assim, as fotos de fulano, de cada pessoa, entende? Porque cara, antes provavelmente deve ter algum estagiário, eles devem botar algum estagiário, acha só esse cara aqui. Entendeu? Nossa, que Se tem hoje em dia, eu desconheço. Ai. Porque eu já fiz isso. Editar a formatura e você tinha que pegar as pessoas que estavam com aquela pulseirinha. Só que quando a pessoa coloca a porra da beca, fica todo mundo igual. Sim. Entendeu? Porque fica literalmente impossível. Se você está se formando, não coloque a beca. Assim, ou usa uma beca cor-de-rosa. Não, ele tem que botar beca. Essa é a questão. Tem que botar. Gente, é obrigatório. Não tem como fazer. Entendeu? Não, se formem. Eu não faço formatura porque paga mal pra cacete. Chamei o Thiago. Nossa, foram assim. Não. Foram 1.500 alunos. Não me chame. Não me chama. Mas você entrava lá, fazia a ficha e depois na ficha eles tiravam uma foto só pra colocar na ficha. Aí eu ficava pensando, gente, tem algum programa de detectar? Hoje em dia deve ter. Hoje em dia deve ter coisa com IA que ajuda esse tipo de coisa. Às vezes até o próprio Lightroom deve ter. Joguei no chat GPT. Com certeza tem. Você joga todas as fotos no álbum e aí você fala assim, ó, esse daqui, identifica ele no Google, tal. Aí beleza, ele vai reunir todas, se você falar, eu quero fotos que tenha tal, bota o nome completo do formando. Ele separa todas as fotos que aquele formando apareceu. Doido. Eu prefiro brincar de Cadê o Wally? É mais legal. Não, com certeza antes era assim. Eu pessoalmente preferi não me formar. Quando eu editava vídeos que tinha uma formatura, vídeo de uma formatura, era um saco, porque, tipo assim, principalmente as meninas, quando coloca maquiagem ali no cabelo e bota a beca, fica todo mundo igual, exatamente igual. Eu apesar de ser fotógrafo, eu sou um péssimo fisionomista, entendeu? As loiras da Odonto, então, ferrou contigo, né? Puta, uma coisa só. Eu não quero falar sobre isso. Não, fique idêntico. Essa veio do coração do Bravigenta. Eu não quero falar sobre isso. Eu me sinto desconfortável. Imagino muito o Bravigê indo cumprimentar uma das alunas dele, confundindo com outra. Direto. Ai, mano do céu. E geralmente são pessoas que você não conhece, né? Então aí fica difícil mesmo. Quando é uma pessoa que você conhece, de manhã na faculdade, você ainda consegue identificar. De manhã na faculdade só tem alunos de medicina e odonto. Eu botei reparo um dia desses, eu até falei com alguns colegas, eu falei, vocês botaram reparo numa coisa? Eu falei, o quê? Hoje,
geral está usando cropped preto e calça, aquelas calça cargo, aquelas calças um pouco mais largas. A gente olhou, juro por Deus, devia ter umas Tava um exército. 8. De uniforme. Naquele momento que eu falei, tinham 8 mulheres com essa roupa. Quando circulei pela faculdade, eu vi mais umas tantas. E eu acho que naquele momento eu me dei conta. Pasteurizaram. Sim. Ainda mais depois que você... Aí quando você coloca a maquiagem que o maquiador fez, que geralmente essas pessoas vão num salão de beleza pra botar maquiagem, todas ficam iguais. Ficam literalmente iguais. Eu, diferentona, Entendeu? nem fui pro salão. Eu taquei um Nem cheguei aí na minha... Meteu-lhe o pancake e foi. Enfim, mas eu tava muito ocupada na praia. o legal de você olhar pro cinema é que você aprende coisas novas sempre. Você tá sempre aprendendo coisas novas. Você aprende meios diferentes de você fazer uma imagem, ângulos diferentes pra você fazer uma imagem. Você consegue... eu tenho um problema que hoje em dia eu não consigo mais curtir assistir um filme. Entendeu? Eu sei Eu tô vendo não, filme, mas isso é normal. eu assisto um filme, eu tô imaginando As como é que foi a coisas produção técnicas, daquele filme. exatamente. Entendeu? Tudo que tu trabalha Faz com... muitos anos que eu não consigo curtir. Eu não consigo curtir o filme. Falei, caraca, olha aquela luz que eu... Caralho, Eu que não da consigo, hora. eu não consigo Não roteiro. dá Eu mais. não consigo roteiro, mano. Dói. Eu ver os roteiros merda que estão saindo complicado. agora. Se você, é Thiago, super que previsível. trabalha com negócio de fotografia e não consegue ver um filme sem pensar no seu trabalho, imagine eu formado em filosofia que questiona tudo! É tudo, toda hora! Você não descansa a cabeça. Eu só queria fazer isso aí. Por que essa luz tá assim? Por que aquela luz tá de outro jeito? É foda. Eu é não, complicado. eu não quero nem falar, porque, tipo, o meu era... Quando eu fiz estágio no museu, que tinha um monte de livro antigo, que tem todo um processo que você não pode abrir eles inteiro, não pode girar as folhas de tal forma. Eu tinha até medo de pegar nos livros, se vocês terem noção. Mas é pra ter mesmo. Livro mata, por isso que ninguém lê. Tinha livro ali que eu acho que nem, sei lá, juntar nós tudinho, ninguém tava nascido. Ninguém tava nascido. Olha não, que todas número as aí. idades, eu disse. Todas as idades. Olha que Eu acho que tá realmente chegando tinha lá, hein, muito. ó. Mas o meu problema nesse sentido aí que o Thiago falou é anime, velho. Eu não consigo mais assistir anime só por assistir anime. Do nada eu tô começando a anotar coisa. Né? Do nada eu pego um post-it e do nada eu começo a anotar as coisas. E o Thiago vai me julgar novamente por estar escrevendo. Mano, o Thiago me chamou de arcaica porque eu escrevi meu roteiro na mão. Exatamente. Porra! Não, Perda cara. de tempo. Pô, em pleno presta 2024, atenção. uma pessoa da geração Z escrever com lápis e caneta Não, mas o roteiro era de na folha de áudio. papel. Não. Essa eu tô com a Midnight. Não, olha, você tem que entender. Thiago, você tem que entender. Eu não escrevo... Aquela folha de papel que eu te mandei ali, aquela era um rascunho do rascunho. Eu escrevi um caderno com uma folha apropriada usando pena, tá? Ah, não. Caralho. Pra você ter noção, eu não uso caneta, eu escrevo com pena. Desculpa. Eu também escrevo com Depois- pena. Eu aí olho a letra e Olha que pena. Que pena que eu tô Exatamente. tendo que escrever agora. Não, mas é porque, tipo assim, eu Não, trabalho quase 10 horas por dia, vamos dizer assim, no computador. Na maior parte do Eu tempo, também. eu tô no meu celular. Se eu posso fazer alguma coisa que não é neles, eu fico muito feliz, cara. Eu também, mas eu chego em casa, quando eu tenho um tempo, eu quero ficar na frente do computador pra descansar. É isso. Entendeu? Não é, eu fico na frente, eu trabalho na frente do computador o dia inteiro. Quando eu quero descansar, eu quero ficar na frente do computador descansando, vendo Não porcaria. tem idade pra isso, É não. isso. Mano, quando eu trabalhava, Não, cara, quando eu trabalhava não. com monitoramento, eu tinha que ficar 12 horas de frente pra um computador olhando câmeras de vídeo. Quando eu chegava em casa pra descansar à noite, eu ligava o computador pra jogar. Nossa. Não, tipo Pô, assim, não, cara. eu entendo se você estiver fazendo, tipo, jogando alguma coisa assim. Mas eu tava gravando áudio. Eu só precisava escrever no papel e ler o que eu ia falar, sabe? Não precisava de nada visual. Então, Então é isso. E ultimamente eu ganhei um novo hobby, que é pesquisar sobre música, né? Sobre coisas de música e tudo mais. Então aí fica difícil, né? agora ele não consegue Quando eu não tô ouvir estudando sobre música. fotografia. Daqui a pouco eu vou ouvir mais quando eu tô. O homem isso sem hobby. sempre, tá? É.
Isso foi sempre. Desde quando eu me entendo por gente, que me entendo por músico, que eu sempre ouço. Eu tenho o dom, não sei, tipo, não sei se é um dom ou se é simplesmente treino. Eu consigo identificar cada instrumento tocado separadamente, eu consigo prestar atenção sobre aquele instrumento. Só pode. TDAH. Na realidade, Exato, os dois. Entendeu? Então, eu tenho esse esquema. Eu consigo escutar qual instrumento está sendo tocado, como ele está sendo tocado, e ignorar completamente os outros instrumentos que estão aparecendo ali. Entendeu? É isso. Eu também consigo fazer isso. Muito bom. Você tem algo a acrescentar ainda do seu hiperfoco aí? Crianças, assistam o filme e curtam o filme, só isso. Não assistam um filme ruim que nem eu, não, pelo amor de Deus. Não, assiste, sabe por quê? É bom você ter como parâmetro. Exatamente. Não, e você pode falar, pô, o filme é ruim, mas eu tirei alguma coisa dele, alguma coisa legal saiu, sabe? Eu tirei. De Tin Man, nunca solte a mão da pessoa que tá segurando sua mão. Vê só, assista então o... Nunca solte a mão da pessoa que tá segurando sua mão. Isso aí, você tá falando do quê? Qual filme? Do Tin Man. É porque, tipo assim, deixa eu explicar o contexto. 2 crianças entram numa caverna e elas escutam uma voz de uma criança chorando. Daí, essa criança, ela Nunca pede... dá bom isso. Não, com certeza não ia dar bom. No momento não era bom. Uma caverna. Aí, tipo, a criança tá chorando e elas vão ajudar a criança. E a criança começa a puxar a mão da menina que deu a mão pra ela. Só que aí, a criança começa a se transformar meio que em uma bruxa e diz que ela tem que soltar a mão da irmã dela. E daí, ela fica botando medo na irmã mais nova pra ela soltar a mão dela. E a irmã dela acaba soltando. E a mais velha vai engolida pela bruxa e a bruxa entra dentro da mais velha. Basicamente é isso. Normal. Ok. Acontece toda terça-feira. Ou seja... Sessão da tarde. O filme é ruim, mas tem algumas coisas legais. Pois é, eu preferia não saber. Ok. Todo mundo traumatizado com aqueles olhos abertos, ser regalado, né? Vamos lá. Eu vou fazer vocês todos assistirem esse filme pra vocês verem o que acontece. Beleza. Não, assiste o Depende, Fantástico eu posso indicar um filme pra você ver também? Vamos separar um dia. Contrapartida, a gente um filme. separa. Todo mundo Beleza. indica um filme. Indica um filme. Ok, a gente grava a reação pós-filme. Indicar uma coisa, eu ver são 2 coisas diferentes. Não, a gente vai fazer alguma coisa pra isso funcionar. Bom, Pipocast. cara, a gente tem que realmente ver outras coisas. Pipocast. Tenho muito que fazer uma gravação off. Não. Não, tá tentando arrumar um nome pra o cinema do Tentacast. Pipocast deu ruim, Pipocast. A tentativa do quê? Nem te conta, de uma pipoca, é claro. Pipoquinha. Não fala mal de pipoca, Você disse pipoca. Aí, ó. Ó. Você vai evocar a chute, Então, pensei em fazer uma pipoca. E é isso. O último que faltou é o que menos importa. Então, meu Deus. Nossa, chora. Ele poderia passar 1 hora fazendo drama, isso é certo. Isso aí. Exato. Com certeza. Mas isso aí é padrão do trabalho, não tem muito o que fazer. Porque ninguém gosta de mim. Porque todo mundo me Eu sou maltrata. mais odiado no Vamos lá. podcast. Tem um assunto sobre RPG? Tem. Vai virar um podcast? Vai, porque tem o pod, tem outros aqui que gostariam de falar sobre isso, então eu não vou falar sobre isso. Parte da Tem banca, um né? assunto que eu acho que a maioria daqui talvez não queira falar. E é um assunto que eu gosto muito. E eu gosto porque é uma atividade que eu faço desde os meus 16. E atualmente eu estou fazendo Opa, cuidado. Prof. G, isso não pode falar, não pode falar no podcast, cara. É uma coisa natural, as pessoas conhecem, mas não pode proibidão. ficar dito, É uma coisa tá bom? que muita gente gosta de fazer, se reúnem em grupos para realizar. Eu tenho E poucas pessoas. E assim, muita gente fala que gosta, mas pouca gente gosta de fazer isso profissionalmente. Só tá ficando pior. Só tá ficando pior essa Tá ficando pior. E o que eu estou falando? Eu estou falando de dança de salão. Agora ficou um pouquinho melhor.
Eu estou falando de dança de salão, porque é uma coisa que é meio que familiar pra mim. Meus pais começaram a fazer dança de salão, meu pai gostava muito, minha mãe também começou a gostar. Os pés de valsa. Os pés de valsa. Inclusive eu até cheguei a postar no Instagram, né, eles dançando agora recentemente, tango. Fazia muito tempo que eles não dançavam muito. Meu pai chegou a dar aula de dança durante um tempo, foi fazer aula de dança lá com o Jaime Arocha. Nossa. Eles dançavam muito, muito bem, né? Mas isso aí há 20 anos atrás, né? Eles pararam por vários motivos. E eu cheguei a, sabe, dançar mesmo. Eu cheguei a fazer parte de apresentação que está no YouTube e eu não vou botar o link. Não. Quero ver achar. Eu só falo isso. Meu Deus. Quero ver achar. Então. Se achar ganha o quê? Nada. Nada. A satisfação de zoar o Prof. G com mais motivo. Pagando a bagatela de 5 mil reais, o Prof. G vai mostrar. Não, se achar, meu amigo, se achar, pode linkar as redes sociais aqui e achar qual é o local. Eu vou falar somente a cidade, São José dos Campos. Foi lá que eu fiz a apresentação. É o seguinte, eu sei qual é o vídeo. Ele fez com o irmão gêmeo dele. Tá lá, é aquele episódio do Chapolin que aparece 2 caras dançando, sabe qual é? É a mesma coisa, daquele jeito. E vou dizer outra coisa, o meu irmão também já fez, só que ele fez uma apresentação quando ele era pequenininho, menor. Meu Deus. Tá? A gente precisa achar isso. Pra escola inteira. Mas a dele não deve ter, graças ao bom Deus. Não, a gente tem que achar o teu, né? Não dá pra usar teu. Então. O meu é isso. Eu só vou falar a cidade, São José dos Campos. Procurem saber. Então, e eu danço, assim, quando fala de filme de dança, é um negócio que eu gosto bastante, mas assim, eu não manjo muito de hip hop. Eu sei a questão de dificuldade do movimento, alguns tipos de movimento e como faz. Isso me fez gostar muito de biomecânica, de como que funciona, assim, transferência de peso, propriocepção. Foi realmente um divisor de águas na minha vida, do ponto de vista de conhecer o próprio corpo para isso, né? Para desempenhar e para fazer os movimentos. E é verdade que para dançar, quem dança consegue mais gatinhas? Cara, nossa senhora. Hoje em dia, provavelmente não. Hoje em dia continuaria. Hoje em dia sim, você fica rico no TikTok. Ó. Então, só que aí tá, dança de salão não, né? Porque dança de salão você dança junto. Entendeu? Mas digamos assim, é muito legal sair pra dançar e sempre vai... E outra coisa, né? Consegue muitas gatinhas? Nem tanto. Mas ajuda como um quebra-gelo, beleza. Mas o principal da dança, pra mim, foi... Eu conseguia sair e fazer coisas. Por exemplo, atividades sociais me facilitou muito saber dançar. Muito mesmo. Porque, eu saía... Tem uma época na faculdade que eu saía quase de segunda a segunda pros forró da vida, cara. Olha... Era muito legal. Eu fingindo forró, meu Deus do céu. Olha o preconceito da nordestina aí. Não tô com preconceito. Como diria, Life Snake, né? A vida cobra. The Life Snake, tá? A vida cobra. A única dança que eu gostaria de fazer era a dança do ventre. É tão triste que aqui não tem. O meu aqui, a dança do ventre funcionaria boa, porque tá com o ventre só, tá ligado? Faz vários movimentos legais. Mas, assim, a dança do ventre é legal, é muito bom. O que eu gosto da dança de salão é a cumplicidade, que você consegue dançar com o outro. Na época, né, de dança e tal, eu tive que aprender tanto a fazer o movimento do homem quanto da mulher. Então agora, quando um cara vai me zoar pra me tirar pra dançar, e a galera te fica olhando, eita porra, eu falei, então, vai, continua fazendo a piada, vai. Não, mas assim, geralmente quando tu faz dança, eu fiz dança por um tempo também, geralmente os professores gostam de ensinar pra gente as duas versões, porque a gente fazia, como é que era? Eles chamam de dança latina, no caso, que eram vários tipos de dança, que geralmente é tango, salsa, mambo, e como é que é? O foxtrot. Nossa, o foxtrot. O foxtrot que era o mais complicado, que era dar uns pulinhos, velho. Já tinha que dar uns pulos dançando.
E tem que ensinar mesmo, porque a quantidade era de muito homens legal, dançando é era muito muito legal. menor. Sim. Né? Então então. fica muita menina sem Uhum. parceiro. Era. Agora Tá tá aumentando? melhor, tá? Tá Ah, que aumentando. legal. Quando eu fazia, era 80% mulheres. Então, quando eles ensinavam a gente a dançar como mãe também, tinha um momento, porque a gente participava de alguns espetáculos, e tinha alguns espetáculos que eram tipo um círculo. E daí, quando a gente virava pra girar pra ir pra próxima pessoa, aí a gente sabia que ia ter 2 mulheres e uma delas ia ter que dançar com os passos Com do uma homem, mulher. né? Sim. Então era bem interessante. Eu gostava muito de fazer aula, só que agora E é mais meio longe. difícil assim, como mulher, depois que você aprende os passos do homem, você mecanicamente começa a entender pela condução o que o cara vai querer fazer. Você fala, tá, ele tá me levando pra cá, vai fazer isso aqui, tá levantando minha mão pra cá, vai tentar fazer esse passo. E Memória é muito. corporal. Então, a resposta muscular, né, no caso, é muito, muito foda. Só que isso funcionaria se não existisse o que o pessoal chama. Aí entra a questão é uma questão que é complicada, é delicada eu comentar, que é o chamado dama rebelde. O que é a dama rebelde? É a dama que ela vai querer dançar com você. Mas ela que vai ditar. Ela vai querer ela ditar. Só que assim, pela cortesia, normalmente o homem que conduz. Sim. E isso é uma coisa que às vezes eu fui dançar com algumas pessoas e era dama rebelde. Eu falava, não, eu quero dançar desse jeito aqui. Aí eu falava, tá bom, legal. Era uma música. Eu levantava e falava, legal, obrigado, bom dia. Nunca mais. Aí a pessoa fala, você não gosta de dançar comigo? Eu falei, então, Não. né? É que é complicado eu conduzir você. É que- Você não vai na minha condução. Tem momentos, Aí- né? Tem momentos. Aí tinha gente que falava assim, é que a sua condução é muito leve. Eu falava, beleza. E de fato é. Eu tenho uma condução muito suave, né? Pra muita coisa. Aí eu aprendi a conduzir a famosa condução de caminhão. Que é o quê? Ah, minha condução tá leve? Tá bom, então agora eu vou conduzir você. Dá Eu vou aquela forçar buzinada, você pra fazer. Não, eu não buzinava ninguém. Mas quando eu ia forçar, eu realmente forçava o meu braço pra fazer aquilo lá. Aí a pessoa entendia e falava, nossa, a condução melhorou bastante. Eu falei, não é que a minha condução melhorou bastante, é que eu sou uma pessoa sutil. Agora, se você quer que eu conduza você igual uma Scania, eu conduzo. Isso me lembra, porque o esporte é basicamente a mesma coisa, né? A questão de memória corporal, você de tanto tempo de você treinar aqueles mesmos movimentos que fica natural, né? O seu pensamento faz fica parte, rápido. Ai, com E certeza. uma coisa assim, eu tô falando da minha vivência, tá? Eu não tô falando generalizando. Olha o medo de ser cancelado. Olha o medo. Olha o cancelamento vindo aí, moleque. Que eu preferia sim jogar com os meninos do que com as meninas. Mas acho que porque, todo mundo era assim. as meninas com qual eu jogava, elas não encaravam o treino de uma maneira séria. E tinha muito não me toque. Eu jogava basquete. Basquete é um jogo de contato físico, tá? Apesar de ter muita regra de faltas por contato físico, querendo ou não, você tem contato físico. Uma das coisas que o meu treinador falava, só é falta se o juiz vê. Então, você tinha... Olha, treinador da Chuki. Treinador da Chuki, Comenta ó. aí. E era assim. Então, quando É a mesma você coisa ia com esteroide. jogar com as meninas, você ouvia muito assim, é cavala. Porque elas não queriam que tivesse contato físico, sabe? Nas marcações. Porque quando você tá marcando uma pessoa, né? E sim, a gente marca por trás, porque a pessoa tá quicando a bola ali. A gente tem que ficar por trás tentando. A pessoa tá quicando, você quicando chega a com uma entrada dura por trás. Meu Beleza, Deus. Chuki? Pode continuar. Eu não vou dormir hoje. Vai Quem lá. tá com a bola tem que proteger a bola com o corpo. Com então, certeza. querendo ou não, você vai ficar por trás. Chuki. Senão dói. E aí? Só fala de novo o nome do esporte, por favor, pra você. Basquete. E aí, você tinha que apoiar o braço nas costas da pessoa e tentar empurrar pra ela desequilibrar. Então,
nisso, nossa, você é cavala. E com os meninos não tinha esse problema. Eu batia nos meninos, e foda-se. Eu empurrava, e foda-se. Sabe? Nossa, isso dá um corte Então, assim, maravilhoso, tio, que obrigado. Não, esse episódio todo tá ótimo. Então, Esse eu não episódio tô todo. falando que mulher não sabe jogar basquete. Eu não tô falando que mulher é fresca. Eu tô falando que a minha experiência aqui, com quem eu joguei, foi assim, tá? Assim. Ah, e os meus alunos que estão ouvindo eu falar de dança e tal, lembrem-se, metade dos rolês que vocês vão que toca sertanejo, eu quero dançar e ninguém me chama Mentira pra dançar. Ai, meu Deus. Porque tem vergonha Ô, dó, do gente. prof, ou acha Meu que eu não Deus sei do fazer céu. isso. E ninguém me chama pra rolê de dança. Ninguém me chama pra uma dancinha. Gente, saibam, o Profegê dança gostosinho, gente. Pode chamar. Para, cachorro! Mas eu acho que eu compartilho um pouco do que a Chuck falou, mas é mais pelo... Você também dava entrada dura nos caras? O cara por trás, enquanto eles quicavam a bola. Enquanto eles Não. quicavam, você ia lá e dava uma entrada Pra dura? ser mais sincero, Beleza. não tinha bola. Ah, Ah! socorro! Não, tipo assim... 50 tons tá gritando hoje, rapaz. Puta que Peraí, pariu. o... 50 isso tons de melhor. chute. Tá, lembrando, mais uma vez, eu não falo isso tanto, mas eu nasci numa família de capoeirista. Então eu faço capoeira desde pequena. Então qualquer outro esporte que eu iria fazer do lado de meninas, parecia que eu era bruta, entendeu? Qualquer outra coisa que eu fosse fazer, eu era muito bruta, porque desde pequena, acho, desde uns 4 anos de idade eu fazia capoeira, eu já ia pra aula de capoeira com meu pai, com meu tio. E isso continuou até eu vim pra Suíça. Esse tiquinho de gente, uns 50 de altura. Filho. É. Vem Você já aqui, viu te dou uma aquele- meia você lua, já viu nunca aquele mais anime? acorda. Aquele anime que o pessoal fez com VR Studio. Palanauê! Não. Você não viu? Fala que você não viu. Você viu? Se ele Viu me mexer sim. essa aqui, aí ele mostrou umas coisas esquisitas com a Hatsune Miku cantando capoeira, eu quase choro, entendeu? Eu quase choro, ela mostrou isso em live Palanauê! ainda. Ai, não, meu Deus do céu. Não quero nem lembrar. Ai, que sensacional. Nossa, eu tive pesadelo no dia que ela mostrou isso, inclusive. Agora é Nem sério, sabia que se isso você for meu aluno ou aluna, levanta isso, pode levantar isso em Chama o sala. prof pra, Tá? pra dançar. É, dependendo de quem for, chama, Chama tá? ele, Dependendo de filho, quem for, chama não ele. me chama, porque eu sei que não é a intenção. Então, eu prefiro que não me chame. Olha, Deus. Já, más experiências, diga-se de passagem. Más experiências. Mas se Socorro, você é Deus. meu aluno ou se você é meu colega de trabalho e sabe, me chama. Tem gente do meu trabalho que sabe que eu danço. E quando tem evento assim da faculdade, me chama pra dançar. Então, show de bola. E Mas por pode chamar, favor, gente, se eu não me você importo tá não. ouvindo esse podcast e você chamar o Prof. G pra dançar, filma! Vai! Não, Posta não. nas redes sociais. Não, Não. aí é uma invasão da privacidade. Me deixa ter Não, minha privacidade. manda pra gente Por no favor. nosso e-mail. Não, só não, pra É, gente. se quiser mandar pro pessoal do TentaCast, beleza. Pode filmar, sem problema. Manda pra Ô, gente. Ô, Thiago, qual é o e-mail do TentaCast que eu nunca lembro mesmo? contato.tentacast@gmail.com. Obrigada, Thiago. Obrigado. Obrigado, Thiago. Essa nada. coisinha tá maravilhosa. Maravilhosos poderes me foram concedidos durante a pandemia e agora eu consigo editar, editar Editar, falar e falar participar coisas. do podcast sem gaguejar. Olha aí, enquanto eu como arroz doce. Então. E ok. Ai, mano Acho que todos do aqui falamos céu. alguma coisa, certo? Tiagão vai ter 2 horas de bruto pra mexer. É. Com certeza. Tá virando Tá corrente. vendo? Tô gostando, tô Exatamente. gostando. Então, vamos aos nossos, por falar em corrente e e-mail do TentaCast, vamos aos nossos patrocinadores. E atenção, interrompemos a nossa programação para o momento dos nossos anunciantes. E
E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito especial. Eu tô aqui pra falar sobre a Hakokun Store, que é uma loja virtual que oferece uma gama de caixinhas misteriosas de animes, criadas pela Otaku na Europa, com uma pegada mais sustentável e com o objetivo de realizar o sonho de colecionar de vários fãs de anime aqui no Brasil. E o melhor, com preço acessível. Então, ó, pra saber mais, segue a Hakokun Store no Instagram pelo @Hakokun Store e adquira a sua com o cupom TENTA5. É isso mesmo, gente. O ouvinte do TentaCast tem 5% de desconto. Então não perde tempo. Hakokun Store. Go to zencast.com/pricing and use my code TENTACAST and you will get 30% off your first month in any Zencast Pay plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. E como estamos aqui com praticamente a bancada do Jabá quase inteira, vamos começar com Shuk, que foi quem deu a proposta da pauta. Então, gente, me siga nas redes sociais, @LuanaShuk no Instagram e @LuanaShuk com 2 N's, Luana com 2 N's, Shuk no Twitter. Eu tô aí com alguns contos publicados, como o Sapiens, Os 42 Juízes, que foi um conto sobre o julgamento egípcio, já que eu temo aqui, que eu falei. Muito obrigada, amigo. E eu tô com um conto pra ser lançado, O Poço. Eu acredito que quando for lançado esse episódio aqui, já vai ter lançado o conto. Então, eu acho que eu vou esperar quando for lançar o conto, porque aí vai estar de graça. Aí o pessoal não vai ter desculpa de não pegar o meu conto e ler, tá bom? É isso aí. E o Poço. E também, quem quiser aí uma sessão de tarô, também aí tô trabalhando com o tarô. R$50 uma sessão de 1 hora, que aí você vai poder perguntar quantas coisas você quiser, um jogo completo. Ou se você tiver meio ruimzinho de grana, R$25 uma sessão de meia hora, com um jogo de 3 cartas, tá? Você pode entrar em contato comigo para mais informações. E é isso. E olha que eu indiquei para 2 pessoas, e as 2 pessoas falaram muito bem Ai, que bom! indicações da Shuk. Então, recomendo fortemente aí os serviços de taróloga. Uma taróloga com filosofia. Pensem nisso, pessoal. Não é um charlatão. E as cartas dela ainda é bonita. E é do Egito. E egípcia. É do Egito. Exatamente. Exatamente. Adorei essa vírgula da mídia agora. A carta dela é uma bonita. Mas você tinha 10 anos de idade, ela falou. Desculpa, eu gosto de visual, entendeu? Não, eu gostei, ficou bonitinho. E para manter a toada feminina, vamos chamar então Midnight. Então, eu tô continuando fazendo vídeos no YouTube. Toda semana sai 3 vídeos, mais ou menos. E Otaku na Europa. E também na Twitch, tô fazendo lives toda sexta-feira, assistindo o anime que vocês recomendam. Claro, se vocês derem um sub ou Prime. É isso. Muito bem. Darlan Lima. Eu mesmo, vem me ver no YouTube, jogando todo dia, a partir das 6:30 da tarde. Qual é o endereço? O mesmo nome que vocês vão ver gravados aí no post. Não é mesmo, Thiago? É isso aí, Thiago, muito obrigado. Mas quem faz o post sou eu. Aê! Ué, mas você já atendeu, você respondeu pelo Thiago outra vez, Exatamente, você vai responder agora. Exatamente. Então é isso, cola lá no YouTube, tem vídeo todo dia, tem vídeo de Batman que tá fazendo pro FG voltar a jogar Batman também. O que mais? Tem Sonic, Mario, tem tudo, tem de tudo um pouquinho pra você que gosta de jogos. E vem se divertir com a gente nas lives, onde a gente toca o terror, faz a maior zoeira e brinca o tempo todo, beleza? Tá aí o meu querido Jabá. E não deixem de ouvir também as músicas do Thiago Serafim, tá? E por falar em Thiago Serafim, Obrigado por falar meu Jabá. Não, peraí. Antes que o Thiago fale, eu gostaria de dizer que agora ele é meu editor. É isso. É isso. É isso aí. E que o Thiago é muito foda. Falei pra ele ontem, mas falando de novo aqui, ele é muito foda. Mas isso não paga as contas, não. Deixa encabulado. Não, mas ele tá recebendo, se preocupando, não é escravidão. Eu tô brincando. Não é escravidão, não, né, Chupi? Aqui não tem escravidão não existe. Ou será que não? É o conceito egípcio de escravidão. Ou será que não?
É isso aí, gente. Me chamem pra editar os vídeos de vocês também. Aceito mais edições. Quanto mais, melhor. E é isso, gente. Ouçam minhas músicas. Só isso? E Cadê o Pelo requisito amor de Deus, Thiago. Não, deixa que eu Thiago, faço faz o um jabá jabá dele. Olha, direito. o Thiago, ele edita vídeo, ele edita podcast, ele faz música. Se você disser pra ele fazer um pão, ele também faz. Ele edita foto, ele edita foto vídeo. de casamento, de formatura não. Formatura Não, formatura é Mas ele edita vídeo Formatura não, também. porque paga mal. Ele faz trilha sonora. É um profissional do audiovisual completo. Mais Exatamente. completo do que ele. É isso aí. Só um X-tudo. E é isso, é bem difícil de Não, achar. só um X. Só um X, é mais completo, só um X. Exatamente. Ele pode ser tão completo quanto um X e tão gostoso quanto um cuscuz. Peraí, eu vou chorar ali no cantinho já. Essa palavra, sabe aquela Valeu, palavra obrigado, proibida de todo mundo nesse podcast? E vocês Pois já sabem a por minha quê, porque vocês cuscuz agora. ouviram, exatamente. Qual é a palavra aí, ó? A palavra de segurança que a gente tava falando aí, ó. Não, mas a palavra de segurança ia ser a tapioca, porque foi quando eu chorei de verdade. Mas Dá pra ouvir no Né? podcast eu tremendo falando. Aí bota o som do seu Madruga chorando. Ai, não, cara. Eu não aguento. aquela música do injustiça. Hulk de saída, Que né? injustiça. Eu não sei se Tom Strike é. Que injustiça. Pra vocês terem ideia, gente, nem os episódios novos do podcast saiu lá no YouTube, mas vocês podem seguir a gente ali nas nossas redes sociais, tá certo? No YouTube, nós estamos, no Instagram, nós Quando estamos. sair esse episódio, os episódios vão estar lá. Provavelmente vão tá lá, vai todos estar, lá. porque, pô, né? A nossa postagem uma hora vai sair. Tá certo? Sei de nada. Eu quero acreditar. Eu já disse que vai ter um episódio aí que vai ser totalmente esquecido. Mas Não sei o que vai vocês estão mesmo. falando. Não sei o que vocês estão falando. Todos, vão aparecer Só- Não todos. sei de nada. Se tem um anime que eu detesto, tá lá, por que isso aí não vai estar? Não. tem que tá. Mas o anime foi uma ofensa pessoal. Aquele dali da comida, aquele dali foi uma ofensa em cadeia, entendeu? Não, eu só vou dizer uma coisa, Não tá? foi pessoal. E bom, como jabá final, tudo bem, tem a minha Twitch, tem as minhas redes sociais, mas até a próxima tentativa. Beijão, gente. Tchau, tchau. Falou. Falou, gente. Até mais. Beleza. Assim, eu vou abrir o podcast, mas eu não vou participar muito. Motivo? Meu trabalho é Meu, ó. literalmente falar sobre coisas que eu gosto durante horas. Então eu não aguento ficar falando isso. E você só gosta de trabalho, seu Não, bosta? mas, Você não tem outra não, coisa na mas vida, não? Mas- a lógica do que a Shuki tinha falado era uma coisa que não era óbvia. Se for do trabalho, claro que é óbvio. Não, então, do óbvio sim, mas tem várias coisas minhas que são óbvias, entendeu? Que são óbvias que todo mundo sabe. E tem outras que não são óbvias, são trabalho, entendeu? Então, Que complicação desnecessária. Meu Deus do também céu, acho. mano. Porra. Fala de um negócio que tu gosta. Tu gosta de, sei lá, de... então eu vou ser o último, pronto. De Pra eu ficar RPG? pensando em Pronto, alguma fala coisa. de RPG. Pronto, tu ama RPG, tu vive de RPG. Eu não vivo de Entendeu? Isso aí é óbvio, traz todo mundo curiosidade. sabe. Não, Então, fala da porra do óbvio, mas fala, caralho. Não. Isso não é... Você não, Todo mundo que sabe é a gente, não é o Pois pessoal é. que Do fala seu tanto círculo. de RPG no podcast. Exato. 300 bilhões de Inclusive, brasileiros. Tá aí o uma Tocantins pauta, né? inteiro Sobre não sabe RPG. disso. A pauta sobre RPG aí vai ter. Eu queria, inclusive, ainda fazer a mesa. Mas como vai gastar um tempo do caralho de Foley, então eu vou ter que esperar. Isso vai ter que ser algo no fim de semana, entendeu? Enfim. Vão ter que ser várias sessões. Uhum. Né? O ideal pra gente fazer esse tipo de coisa, pra gente fazer uma sessão pra ter o follow do negócio aqui, a gente fazer uma sessão com um pedaço, outra sessão com outro pedaço, outra sessão com outro pedaço e editando nesse meio tempo. Então, vamos lá? Todos prontos? Já está gravando aqui. Sim. Eu entrei botando pra gravar. Deixa eu só botar uma palma aqui pra sinalizar o momento no meu Audacity. Ok. Então, perfeito.
Tem um Audacity, né? Tem uma Tem audácia. audácia. Olha a audácia dessa filha da mãe que não... Um dia, se tudo der certo, a gente não vai precisar mais do Audacity, mas... Porém, contudo, todavia, entretanto, né? O Zencastr não é confiável 100%, entendeu? Nada na vida Vocês é viram confiável. que eu nem é sempre bom ter um estressei. backup. Sempre bom ter um Ela backup. só falou isso, eu Porque você tá zen, eu não. não tô zen, não. Você Aí vive que- zen, você é uma criatura zen. Não Gente, sou. ninguém docinho. nunca tá assim nesse podcast. Próxima pauta. pelo amor de Eu tô Deus. zen, sim. Zen paciência. Isso aí. Eu tô bem, meu cachorro tá bem, tá tudo certo. Ai, que Eu ótimo. tô- filho o tá único bem. motivo que eu tô bem, o único motivo que eu tô bem, assim, hoje, meu filho deu escândalo na escola, meu trabalho tá O orgulho do extenuante, pai. tá legal, tá melhor, né? Mas tá extenuante. E finalmente eu consegui tirar os pontos. Estou sentando gostoso. Emendaram o oco! Sentando gostoso pra fechar. Delícia! Tá estranho, tá? Tá estranho. Vou fazer esse negócio aqui, vou botar aquela trilhazinha lá do último Ai, que podcast. delícia! Sentando bem! Agachando gostoso e sentando delícia! Meu Deus do céu. Peraí. Eu tenho que Tá abrir bom. o portão aqui pra minha mãe. Vai lá. Ok. E a Midnight em silêncio. O que aconteceu com ela? É porque é a Midnight mesmo que vai falar. Vai pensando aí, Mid. Vai pensando. Não, assim, tipo, eu sei o que eu quero falar, mas. Vamos É conversar, né? complicado. É complicado essa parte aí. Complicado por quê, Mid? É que eu tô tentando Tá. lembrar os títulos das coisas. Bem sincero. Voltei. Pronto, então. Em off, depois me lembra de falar um lance da assistiva, cara. Eu tenho um negócio muito bom, mas eu ainda não posso falar em off. Vai dar ruim. Tá. Vai dar Mano, ruim. não. Vocês não fazem Olha ideia o do cancelamento quão- vindo. Mano, não é nem Cavando na cancelamento, unha. É um B. É um B surdo. Mas vocês vão entender. Bessurdo. É um absurdo. Tá bom. É isso aí. Tá certo. Agora eu fiquei curioso. Manterei a toada feminina Midnight. Desculpa. Seu jabá, vai. Desculpa. Tá, Peraí, calma. Antes de eu falar. Respira, Quando é que isso vai. vai sair? Tá Não, todo quando mundo é calmo. que isso vai sair? Porque... Isso aqui, esse episódio vai sair dia 20. 1º de abril. Dia 3 de abril. Pô, errei 2 dias. Tá, beleza. Tá. Véspera do meu Faz de novo, aniversário. faz de que novo, bonitinho, volta. né, cara? No negócio do TentaCast, eu sempre eu tô vendo um aqui que tá o Pod, a Shuki, os dois com cara de tristeza e eu sorrindo com fogo na mão. Isso é um sinal. Como é que é? Aonde que é Depois isso? vocês dão uma olhada. Mas deixa eu encerrar aqui o jabá, peraí. Você pode cortar essa parte toda aqui como um extra, tá, Thiago? Não. Eu tô sentindo. Ah, tá. Não, como um extra. Ah, tá. Como um extra, tá? Que cortar aqui, rapaz. Esse podcast foi editado por Estúdio C, capturando e expressando sua essência.